Então, agora de maneira mais formal, boa tarde e boa noite, né, a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso primeiro encontro, né, desse curso de extensão, que tem por objeto de estudo, né, o pensamento do Marx. Como eu disse no e-mail para vocês, é uma grata satisfação, né, poder contar com cada um e cada um aqui. É um desafio enorme, né, debruçar sobre uma obra de tamanha complexidade, né? Então, é uma alegria enorme ter uma acolhida tão boa como essa, né? E, sem sombra de dúvidas, é a participação de vocês, né, que fez com que esse curso se tornasse desde já um sucesso. Então, eu agradeço muito, em nome da comissão organizadora também, a presença de vocês aqui. E agradeço muito também o aceite do Cláudio, né, participar conosco desse primeiro encontro. Muito gentil desde o primeiro contato. E vou aqui rapidamente, né, falar um pouquinho do currículo do Cláudio, da trajetória dele. Tá? O Cláudio tem graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, também fez graduação em Comunicação Multilíngua, né, se é que a gente pode traduzir assim, pela Universidade de Colônia, na Alemanha, também mestrado em Letras, Francês, Português, também pela Universidade de Colônia. E nessa universidade ele está agora cursando um doutorado, né, um doutorado por tutela, tá, aqui no Brasil, pela Universidade de São Paulo. Ele é orientado pelo conhecidíssimo Jorge de Almeida, né, para quem estuda teoria crítica, né. E além disso, né, ele é um dos tradutores do texto que hoje nós iremos estudar um pouquinho dos escritos ficcionais. Então, Cláudio, muito obrigado por tua presença, tá? E já passo de imediato a palavra para ti. Bom, o microfone está aberto. Obrigado também da minha parte, Fábio, pelo convite, pela organização, na sua pessoa, agradecer toda a comissão organizadora, e também ao público pelo interesse, né? Um texto pouco conhecido e pouco lido também, em geral, então é interessante falar sobre esse texto. Eu agradeço o convite também, porque eu revisitei um texto que eu não lia desde a época da tradução, acho que 7 anos atrás, e foi bastante interessante. Eu vi coisas que eu não tinha visto ainda. É um prazer também abrir aqui esse ciclo de palestras. Por estar abrindo, né, eu não sei muito bem, digamos assim, o ritmo da coisa, como é que geralmente se faz, então eu fiz do meu jeito, digamos assim, a apresentação, e aí tomara que dê para entender e dê para acompanhar. Bom, como vocês viram, não sou filósofo, né, a maioria das próximas apresentações vão ser mais na área da filosofia, e às vezes eu vou ter que dar uns saltos para a filosofia, alguns termos, porque o Marx já desde cedo tem muito interesse pela filosofia, então já peço um pouco aqui de vênia, né, para usar o vocabulário em moda, pede um pouco de desculpa já por alguma imprecisão, né, no vocabulário filosófico. Bom, como o professor Fábio também já falou, são 10 da noite aqui, então pode ser que algum lapso aconteça aqui por causa do horário já, e já estou meio cansado de hoje, mas vamos lá, deixa eu compartilhar a tela, pra vocês não ficarem vendo a minha cara aqui. Pronto, vocês estão vendo, né? Sim, estamos. Vocês continuam me vendo também, né? Se eu precisar mostrar alguma coisa na câmera. Sim, também. Continuamos. Tá bom. Bom, então, o título que eu dei para a apresentação é o Muito Jovem Marx e a Literatura, né? Ou o Mais que Jovem Marx e a Literatura, porque a gente tem uma divisão aí entre o jovem e o velho Marx, sendo o velho Marx do Capital e o jovem, uma coisa meio geral, um Marx filosófico. Não vou entrar no debate se faz sentido ou não fazer essa divisão, mas com certeza o que a gente vai ver hoje é um outro Marx, é um terceiro Marx, diferente desses dois Marx, jovem e velho. Esse aqui é um mais que jovem, né? É o Marx da escola e da universidade, né? Com 17, 18 anos. A estrutura do trabalho da apresentação hoje vão ser 3 partes, mais ou menos. Eu vou começar com contexto. Como eu sabia que ia ser a primeira palestra, eu achei melhor fazer um contexto mais geral de onde o Marx vem, né? Enfim, o que ele estudou, o que ele fez, porque isso vai influenciar bastante também os escritos literários dele. Em um segundo momento, eu vou começar pelo O Learning, que é uma tragédia. Deixa eu tirar o gato.
e depois o Escorpião e Félix, que é a ordem inversa do que tá na publicação, né? Se o gato pular de novo, enfim. Aqui vocês já têm, não se preocupem, essa imagem não é ilustrativa da estrutura, não vai ser curvilínea igual isso daqui, vai ser um pouco mais estruturado. Isso aqui é só um spoilerzinho, porque essa imagem esse desenho está dentro de um romance muito famoso que o Marx usa, que é o Tristram Shandy, do Sterne. Não importa muito o contexto, é mais para já dar um gosto do que talvez vai vir mais para frente. Sim, mencionar também que no fim da apresentação, além dessa estrutura aqui, no fim eu vou tratar da questão do porquê que o Marx desistiu de ser escritor, desistiu da carreira literária, né? Talvez já dando uma informação de que, de fato, o Marx provavelmente queria ser escritor. Essa era provavelmente a primeira opção de profissão dele, era ser poeta, escritor, né? Na época era mais ou menos a mesma coisa. Por que ele desistiu disso? Isso a gente vai tratar no final. Só uma questão. Basicamente, eu vou usar o livro que vocês tiveram acesso, da Boitempo, Escritos Ficcionais, ou de literatura secundária, digamos assim, a biografia do Michel Heinrich, chama Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna, também pela Boitempo. Por um grande acaso, fui eu que traduzi também, então era o que estava aqui na minha biblioteca mais fácil, mas, de fato, eu acho que essa é a biografia mais completa. Esse tomo aqui, que é o primeiro volume, que é o único que tem até agora, tem umas 500 páginas, e ele só vai até o doutorado do Marx, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, com a professora Ana. Então, esse livro acaba em 42, mais ou menos. Então, sei lá, a carreira do Marx mal começou e o livro acaba. Então, é uma biografia bastante completa, principalmente para o que a gente vai tratar hoje. Vai ser uma fonte importante. Bom, um pouco sobre o contexto geral, nem posso dar uma aula de história, mas só para contextualizar um pouco aonde que o Marx nasce e qual que é o contexto da Alemanha, né? Para começar, que não existia Alemanha no sentido nacional, né? De uma coisa unitária. Era a chamada Confederação Germânica. A gente tem aqui, se eu der o zoom, acho que dá para ver bem nesse mapa, a cidade de Trier, ou Treveris, em português de Portugal, geralmente, mas acho que é melhor usar Trier, que é onde o Marx nasceu, que fica no rio Moser, aqui, no Mosela, que cai no Reno. Eu estou aqui, por sinal, em Colônia, um pouco mais para o norte, que é onde o Marx vai trabalhar um período, né, na Gazeta Renana, que também vai ser tratado em outra reunião. O importante aqui que eu quero mencionar é a distância de Trier em relação a Berlim. Vocês podem ver aqui em cima Berlim, que é a capital da Prússia, bastante longe, e Trier está muito perto da fronteira com a França e relativamente perto de Paris, né? Isso vai ser importante daqui a pouco. Bom, primeiro mencionar que Trier tinha, no começo do século XIX, fim do século XVIII, uma vida cultural muito rica, literária, mas também teatro, ópera. Trier era uma cidade romana, né, uma colônia romana, digamos assim, e por isso existem muitas ruínas até hoje lá, e isso já na época no começo do século XIX atraía, não sei se dá para chamar de turista, mas atraía intelectuais, enfim, pessoas interessadas já nessa época. Isso faz com que a cidade tenha uma vida intelectual bastante ativa. Existia uma burguesia culta que se reunia como se fossem cafés, né, era chamado de cassino, bem diferente do que a gente chama de cassino hoje, mas é mais comparável ao que os cafés literários de Paris do século XIX eram, né? E esses cassinos, a burguesia mais culta se encontrava, a classe média, né? E uma dessas pessoas era o Heinrich Marx, o pai do Marx. A Trier e essa região, a gente chama de Renânia, essa região aqui, né, perto do Reno, inclusive Trier, foi dominada pela França, primeiro nas guerras após a Revolução Francesa e depois com a expansão napoleônica. E, bom, a gente geralmente pensa em domínio, pensa numa questão meio opressiva, né, de uma nação dominando outra, dominando outra região de outra língua, parece sempre uma coisa meio violenta. Aqui, obviamente, também houve violência, mas o caso é um pouco diferente, porque a França era católica, assim como a Renânia era bastante católica, e a Prússia era mais, e o resto do que se viria a chamar Alemanha, mais protestante. Então, isso já tinha uma certa simpatia dessa região da Renânia pela França. E tinha uma questão cultural também. Com a invasão francesa, os ideais burgueses, digamos assim, iluministas, começaram a ser expandidos também para essa região, que a Alemanha era, durante muito tempo, semi-feudal, né? Até nesse momento ainda tinham relações que eram relações de servidão, desse tipo de coisa. E aqui começa a se expandir com a invasão napoleônica, basicamente, né? O famoso Código Civil Napoleônico, que é, digamos assim, a primeira grande lei burguesa, né, moderna,
foi instaurado também nessa região, né? Então, aqui a gente tem coisas tipo garantias da lei, coisas que para a gente hoje são mais ou menos óbvias do Estado de Direito, elas começam a se expandir aqui. Acontece uma virada, esse é um período de bastante efervescência positiva, cultural, em Tria. Acontece uma virada quando Napoleão perde a guerra e acontece o Congresso de Viena, em 1815, a coisa é repartilhada, e a Renânia, e esse é o mapa que a gente tem aqui, a Renânia passa a ser da Prússia, o que é uma coisa meio estranha, como vocês estão vendo, ela é separada da Prússia, ela é longe da Prússia, e a Prússia era protestante. Então, Berlim e o reinado da Prússia tinha uma alta... tinha um pé atrás em relação à região Renânia, porque eles temiam que a população ali tivesse simpatia pela França ainda, o que era verdade. Então, um pai do Marx, por exemplo, era basicamente um iluminista, assim, num sentido forte, e ele não se dava muito bem com a Prússia. O próprio Marx vai ter bastante problema com os censores da Prússia um tempo depois. Bom, nesse período também ocorre uma espécie de decaimento econômico, porque se fecham, digamos assim, as fronteiras com a França, do comércio com a França, e a Prússia também não estava nem aí para essa região, então começa a decair muito. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Marx nasce em 1818. A década de 20 e de 30 é de grande pauperismo nessa região, é de grande empobrecimento. Isso vai ser um tema, como eu mencionei o nome desse rio, é o rio Mosela. Ele vai aparecer no próximo texto que a gente vai tratar aqui, que é da questão do furto da madeira, é justamente na região de onde o Marx vem, ele conhece bem aquilo ali, e provavelmente na infância e na juventude dele, década de 20 e 30, ele via aquilo, ele vivia esse tipo de pobreza. A família dele era uma família de classe média, o pai era advogado, eles moravam na cidade mesmo, na zona urbana, mas nas zonas rurais eram zonas muito empobrecidas. Tem uns dados que diz que nessa época mais ou menos 1/3 da população dependia de comida dada pela igreja, de doações, assim, o que mostra que era uma pobreza muito grande. Bom, isso aqui é um pouco o contexto geral de onde o Marx nasce e cresce. Sobre a infância e adolescência do Marx, a gente não sabe, a gente não tem nenhuma fonte direta desse período, assim, nenhuma fonte, nenhum relato realmente direto da infância e da adolescência do Marx. A gente tem relatos posteriores. Bom, aqui só quase uma anedota, que em alguns lugares ainda aparece o nome do Marx como sendo Karl Heinrich Marx. Isso não é, enfim, não é verdade. O nome dele era basicamente Karl Marx. O que acontece é que no período da universidade ele se inscreveu com esse nome do meio, que é o nome do pai dele. Então a gente acha que, enfim, a pesquisa acha que provavelmente foi uma espécie de homenagem ao pai, e no doutorado dele isso também aparece. Então, só no período da universidade ele usa esse nome do meio, mas de resto não aparece. E eu acho que o Engels, depois da morte do Marx, usou isso, por algum motivo, em alguma biografia, e aí pegou, e aí tem lugares que isso aparece, mas enfim, só um parêntese, se alguém quiser corrigir vocês, falar que o nome dele era Karl Heinrich Marx, vocês falam, não era só Karl Marx mesmo. Bom, ele nasceu em maio, né, vai fazer aniversário em breve, existem 2 relatos, basicamente, sobre a infância do Marx, só que eles são relatos da filha do Marx, ou seja, depois que o Marx morre e ela é entrevistada, ela conta, a Eleanor, ela conta algumas coisas que ela ouvia. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque são relatos que estão sendo dados muito tempo depois por uma pessoa que não viveu isso, mas eles podem ser interessantes mesmo assim. Eu vou ler eles aqui. Ela falando, né? Minhas tias, ou seja, as irmãs do Marx, contavam-me com frequência que Moa, que é o Mouro, né, o apelido do Marx na família, quando jovem, era um terrível tirano. Ele as obrigava a descer o Markusberg, que é uma montanha, um montezinho em Tria, com a carruagem em galope veloz. E, o que era ainda pior, fazia questão de que elas comessem o bolo que ele próprio havia feito com as mãos sujas, usando uma massa mais suja ainda. Mas elas aceitavam tudo o que ele fazia, sem discutir, já que Karl lhes contava, como recompensa, histórias maravilhosas. Então, o relato começa parecendo assim que ele realmente era tirano, mas depois a gente percebe que era mais uma espécie de traquinagem. Ele parece que gostava enfim, de brincar com as irmãs e tiranizar elas um pouco, mas existe uma recompensa, e por isso que elas aceitavam. Ele contava histórias maravilhosas. Ora, já tem um quê literário aqui. A gente sabe que contar histórias não é para qualquer um. Você tem que saber. Sempre tem aquele amigo na roda que sabe contar uma história melhor que os outros. E, então, parece que o Marx tinha um veio de saber contar as coisas, já desde a infância e da juventude. Um outro relato dela também. Ele era, ao mesmo tempo, amado e temido por seus colegas de escola. Amado porque estava sempre disposto a aprontar alguma travessura, e temido por causa de sua facilidade para escrever versos satíricos e textos difamando inimigos. De novo, a gente tem aqui o aspecto
da travessura, né? Marx meio espoleta, assim, e a questão dos versos satíricos. Então, de novo, é algo que confirma uma característica que continuaria para a obra inteira do Marx, na verdade, né? Como eu disse, pode ser que a Eleanor esteja projetando uma característica do Marx velho também no Marx jovem, mas, enfim, de qualquer forma, para a gente não importa muito essa questão. É interessante ver que esses traços talvez já estejam desde o jovem Marx. Rapidamente sobre as influências do Marx nessa época. Muito interessante. O pai e o futuro sogro eram grandes influências. A família Westphalen, do sogro, né, da Jenny, com quem ele vai se casar depois, já conhecia a família Marx desde a juventude deles. O melhor amigo do Marx na infância é o Edgar von Westphalen, era o irmão da Jenny. Então essas relações já estão desde ali. O Marx sai de Trier para estudar noivo da Jenny, já estava prometido que eles casariam. Então é uma relação que começa muito cedo. E contam que o Marx fazia longos passeios com o Ludwig von Westphalen, com o futuro sogro dele, nos arredores de Trier. Eles conversavam sobre muitas coisas, e a influência que o Ludwig trazia, em grande parte, era do romantismo alemão. E eles liam juntos, dentre outras coisas, Homero, Shakespeare, que são fontes muito grandes, enfim, são escritores que para o romantismo eram muito importantes. Aqui eu associei isso, por exemplo, às histórias maravilhosas, né? Os mitos gregos, essas são coisas que provavelmente a gente associaria às histórias maravilhosas. O pai dele era mais do outro lado da fronteira, era um cara um pouco mais próximo da tradição francesa, iluminista, racional, lia Voltaire, lia Racine junto com Marx. E aqui talvez venha um pouco mais o veio satírico, veio crítico do Marx. Né? O Voltaire é um grande difamador também, sabe escrever versos caçoando dos outros muito bem. Talvez o Marx tenha isso desse lado, né? Bom, duas influências assim gerais, e uma outra coisa, mencionar bem rapidamente, é o colégio. O Marx, eu vou usar uma expressão meio anacrônica, mas o colégio que ele estudou era relativamente progressista, digamos assim. Os professores progressista, enfim, é uma palavra anacrônica aqui, mas os professores dele geralmente eram iluministas, humanistas, liberais, né? O liberal na época era, digamos assim, o que era progressista, né? Um pouco diferente do que é hoje, talvez. Dependendo do sentido. Ele tinha professores muito críticos, tinha um professor, inclusive, que era famoso por desmentir, ou enfim, desmentir certas interpretações da Bíblia que viam a coisa de um modo muito literal, que realmente as coisas aconteceram daquele jeito. E esse professor, ele usava dados geológicos, que eram novos naquela época, para falar, não pode ter acontecido assim, porque aqui, descobrimos com a ciência, a geologia, que tal coisa aconteceu em tal momento. Então, ele não era um professor, digamos assim, ateu, nem nada disso, ele só queria falar, não podemos levar a Bíblia ao pé da letra. Isso é muito avançado para a época. E esse era um dos professores do Marx. Vocês sabem, talvez, que o Marx, no fim da vida, voltou a estudar física, química e esse tipo de coisa, e eu acho que desde esse período ele já tinha um interesse por muitas áreas. Essa próxima parte, eu acho que eu vou pular para a gente não gastar muito tempo. A gente pode, em algum momento, talvez voltar para isso, mas o texto mais antigo do Marx, que a gente conhece, tirando alguns poeminhas, texto de prosa mais antigo, é a redação, entre aspas, do Enem do Marx, ou seja, a redação que ele escreveu no fim da escola, para ir para a universidade, né? Ele escreveu algumas redações, a maioria não tem interesse nenhum. Se você comparar com as redações dos amigos dele, elas eram todas iguais, quer dizer que os alunos estavam simplesmente repetindo o que os professores falavam para passar de ano, né, para ganhar uma nota boa. Na redação de alemão, digamos assim, a principal, ele se destaca um pouco. Eu não vou chegar a entrar nisso, porque acho que a gente tem outras coisas para traçar, talvez a gente pode voltar depois. Se vocês quiserem, a redação tá aqui nesse livro aqui, a gente traduziu ela também, tá no fim, lá nos apêndices. Então, essa imagenzinha meio Bruno Mars, do Marx, mas eu vou pular essa parte por enquanto. Talvez se a gente tiver tempo, a gente volta. Agora, a parte onde a gente começa a se aproximar da literatura, porque é o período onde o Marx vai escrever os textos que a gente vai tratar daqui a pouco. Ele começa a estudar em Bonn, que vocês viram no mapa talvez, é uma cidade para o sul de Colônia, para o norte de Trier, relativamente perto, então era a universidade mais próxima que tinha de Trier, e ele começa a estudar Direito. O curso era Direito e Administração do Estado, Administração Pública, uma coisa assim, muito provavelmente por influência do pai. A relação dele com o pai era muito boa, uma relação intelectual, de igual para igual, praticamente, e eu acho que ele respeitava muito o pai, por isso que ele fez, digamos assim, a vontade do pai. Mas desde o começo ele já dá para perceber que ele está estudando de um jeito meio sem vontade, assim. Ele não tinha uma paixão pelo direito propriamente.
desde o começo já parecia que ele queria ser escritor e ser poeta. Isso a gente consegue ver muito cedo, nas cartas que sobraram desse período, por exemplo. A vida do Marx em Bonn era relativamente boêmia. Ele se envolveu em algumas coisas meio... Enfim, coisas de estudante, talvez lembrando que aqui ele tem 17 para 18 anos. Era uma vida cara. Tem alguns relatos de dívidas que ele fez para comprar uma casaca muito cara. Enfim, não sei, coisas de juventude, talvez isso acabaria logo, principalmente em Bonn foi assim, depois que ele se muda para Berlim e continua estudando, isso muda um pouco. Ele fez nessa época alguns cursos de direito, de fato, ele estava estudando o que ele tinha que estudar, mas ele também fez cursos na filosofia. Em especial, quero destacar aqui, ele fez cursos com o Schlegel. Não é o Friedrich Schlegel, que é o filósofo mais conhecido, é o irmão dele, que dava aula em Bonn de estética, se eu não me engano, ele dava aula mais para essa área, assim, de literatura ou história antiga, mas tem um pouco a ver com estética também, dentro da filosofia. Ele é um dos fundadores do romantismo, junto com o irmão dele, com um monte de outras pessoas, do chamado romantismo alemão. É importante isso porque, como a gente vai ver nos escritos literários do Marx, a principal influência dele é o romantismo, né? O Marx era, nesse momento, com certeza, um escritor romântico. Dá para dizer isso. Ele fica um ano, o semestre até hoje começa, de fato, em outubro, né? Parece meio estranho, ele começa a estudar em outubro de 35, fica um ano, ou seja, 2 semestres, e em outubro de 36 ele se muda para Berlim. Continua estudando direito, né? Continua na mesma área, mas com menos afinco. Nas cartas dá para ver que ele está cada vez menos interessado no direito. Ele chega a desenvolver uma espécie de filosofia do direito, um esquema de filosofia. Ele tem 18 anos, vamos lembrar disso. Um esquema que tenta revirar toda a história do direito, um negócio assim meio mirabolante. Ele manda para o pai fala assim, olha, Marx, olha, Karl, vamos deixar para um outro momento, que tal? Amadurecer um pouco, tá meio polêmico demais. 2 meses depois o Marx lê aquilo e fala, realmente estava uma porcaria. Isso vai acontecer muito no Marx, tanto no jovem, no velho um pouco menos, mas essa coisa de recomeçar projetos do zero, destruir tudo, bem rebelde, assim, queimar tudo e começar do zero, acontece bastante vezes. E já começa aqui. Ele tem projetos, assim, megalomaníacos de revirar toda a história do direito, e ele já começa um pouco a fazer isso. Aqui, ele começa a se afastar do direito e fazer mais cursos de história, filosofia, história da arte, literatura. Dá para ver que ele está começando a se afastar do direito propriamente. É nesse período que ele escreve os textos que a gente vai ler aqui. Mais provavelmente é no começo de 37 que ele vai escrever isso. Ele tem uma crise nervosa, isso é muito importante. Existe um corte, é aqui que acaba o jovem Marx, o mais que jovem Marx. Ele acaba nessa crise que acontece no verão, no meio do ano de 37. A gente sabe disso por causa de uma carta. De novo, a carta, fazendo muita propaganda. A carta está todinha aqui, é uma carta muito interessante, é do dia 10 de novembro de 37. Ele manda para o pai e ele explica tudo o que aconteceu nesse ano. A gente vai ler um pedacinho dessa carta no final. É muito interessante ver esse momento. E ele fala, aqui aconteceu um corte, aqui caiu, meu mundo caiu. Existe uma crise muito forte, ele fica doente, a gente chamaria de burnout hoje, ele fica doente, o médico manda ele ir para o campo, uns negócios assim, e ali acaba a carreira literária dele. Esse é o fim, vai ser o fim, onde a gente vai chegar aqui depois da apresentação. Passa agora para os escritos ficcionais propriamente, né, depois desse contexto assim, um pouco mais geral. Se tiver alguma coisa muito confusa, muito rápido, me avise. Os escritos ficcionais do Marx ocupam na Mega, não sei se vocês conhecem a Marx Engels Gesamtausgabe, que é digamos assim, a obra do Marx geral, é onde ela está sendo publicada de forma crítica. Existia um projeto desse na União Soviética, na década de 30 e 40, só que tinha uma certa interferência política, então se começou, após a queda do muro, começou um projeto novo de publicar toda a obra do Marx e do Engels de um modo, né, filologicamente crítico. Dentro desse projeto, os escritos ficcionais do Marx ocupam mais ou menos 300 páginas, o que é bastante coisa, ainda mais se vocês olharem a finura desse livretinho que a gente vai ler aqui. Só que, como é uma edição crítica, eles publicam tudo. Se o Marx escreveu 3 palavras no guardanapo, isso foi guardado, eles vão publicar isso. Então, tem muita coisa ali que não serve só se a pessoa tiver um interesse filológico, né? Tudo que ele risca tá lá, então não interessa muito pra gente. Isso que a gente tem aqui em mãos é, de fato, a parte mais interessante. Bom, o Marx escrevia poema já na infância, né, na juventude. Não sei, talvez é bom lembrar que, nessa época, escrever poema, ou saber escrever alguns versos, não era uma coisa assim, você tem que querer ser poeta, você tem que querer ser um escritor. Todo mundo
todo burguês mais ou menos intelectual, mais ou menos culto, tinha que saber escrever uns poemas, escrever uns versinhos, porque um aniversário de alguém famoso, você ia ter que ler pelo menos uns versos para aquela pessoa. Então, mesmo se você fosse das ciências exatas, era uma coisa meio universal, todo mundo tinha que saber. Não é bem isso só o que o Marx fazia. O Marx queria dar um passo a mais, obviamente. Provavelmente ele queria ter a literatura como profissão, né? Já em 36, ainda quando ele estava em Bonn, ele escreve para o pai falando: eu estou querendo publicar uns poemas, o que você acha? De novo, o pai fala assim: olha, cara, não é melhor esperar um pouco? Vamos amadurecer aí esses poemas. Parece que não é que o pai não confiasse nele, mas de fato ele deu uma dica interessante que é melhor um escritor começar com uma publicação forte, não com os poemas que talvez ainda estejam meio capengas. É melhor você fazer uma coisa, né, melhor literariamente para começar. Então o pai dele fala: melhor não publicar. O Marx, meio que pelas costas do pai, ainda assim conversam com algumas editoras para ver as possibilidades de publicar. Ele acaba não publicando. Esses poemas ficam espalhados, guardados, chegam até a gente de outro jeito, não foi publicado. Como que eles chegaram até a gente? Duas fontes principais. Um caderno de poemas que ele deu de presente para Jenny no Natal de 36, então ele estava em Bonn, e ele manda para ela de presente um caderno, uma coletânea de poemas para ela. Isso chegou até nós, porque provavelmente ela guardou, ele mesmo vai queimar tudo que ele tem, em meados de 37, então tudo que chegou para a gente foi as coisas que ele deu para outras pessoas, e o presente que ele deu para o pai dele em abril de 37, quando o pai dele fez 60 anos. Nesse caderno que ele deu para o pai estão os textos que a gente vai ver aqui, além de alguns poemas. Esse fragmento de romance e esse fragmento de tragédia estão nesse caderno que ele deu para o pai. O velho Marx tratava tudo isso com bastante desdém. Assim, ele não tinha nenhuma reverência, ele não tinha nenhum respeito pelos esses escritos. Sempre que alguém mencionava isso, ele falava que era uma porcaria, que não servia para nada, que tinha que ser esquecido mesmo. Ele só dava risada, assim, ele tinha bastante desdém. Isso fez com que grande parte do marxismo, né, e da recepção acompanhasse o Marx. Falasse: bom, se ele mesmo achava uma porcaria, para que a gente vai ficar indo atrás disso? Talvez o Marx tenha uma certa razão nesse desdém que ele tenha por esses textos. De fato, esteticamente, não sei se dá para a gente dizer que são textos muito fortes. Como que eu vejo esses textos? E como que eu acho que a gente tem que ler eles? Primeiro, como exercícios literários. É o Marx de 18 anos, vamos lembrar, 18 anos, tentando aprender como se faz literatura ali. Ele não pensava assim. Quando ele estava escrevendo, provavelmente ele pensava: eu estou fazendo a melhor coisa do mundo, eu vou revolucionar a literatura do mundo. Parece que era o que estava na cabeça dele, mas a gente pode pensar que era um exercício literário ali, porque ele está basicamente imitando outros escritores. Ele pega um Tristram Shandy e imita, basicamente, nesse romance. A gente vai chegar lá. Então, eu acho que a gente tem que ver, primeiro, como exercício literário. Segundo, se a gente for julgar só pelo valor estético, tira o nome da capa e tenta analisar só a obra literária. Não dá para dizer que o Marx seria um grande escritor, que ele seria um grande escritor, né? Eu li uma resenha esses dias preparando aqui. Enfim, a gente sabe que no marxismo tem todos os tipos de sectarismo, sei lá o que a pessoa falava que o Marx ia virar um Balzac, um Flaubert e um Zola se ele continuasse escrevendo. É um absurdo isso, desculpe, mas esses textos do Marx não têm um valor literário grande. É óbvio que o Marx era uma pessoa inteligente em si, que se ele continuasse essa carreira, ele podia, sim, se desenvolver e tudo mais, mas esses textos não nos dizem isso. Bom, mas então para que ler eles? Para quê? Se não tem tanto interesse assim. Estético. Ele tem um interesse histórico. Ou seja, é o Marx. A gente sabe o que o Marx vai se tornar, digamos assim. Então a gente já conhece o Marx do Capital, o Marx da ideologia alemã, etc, etc. Então é por isso que a gente vai ler, digamos assim, como um momento, uma fotografia do desenvolvimento intelectual de uma pessoa que a gente acha que em outro momento escreveu obras importantes. Basicamente é isso, é assim que a gente vai ver. Então, como a gente já conseguiu ver, há elementos, por exemplo, a sátira, que estavam já nesse momento e que vão continuar para a obra inteira do Marx. Então, isso é uma questão interessante de ver nesses escritos, ver esses aspectos que vão ficar para sempre, digamos assim. Certo, então essa é uma introdução mais geral. Eu tinha separado um poema, uma parte de um poema para ler, mas acho que a gente pode pular também. Eu fiz slide demais, então eu vou pular alguns para não ficar tempo demais, e aí talvez a gente volte, né? Mas vamos, então, para o que interessa mais hoje, que são os dois textos que estão nesse livrinho. A ordem está inversa, eu vou começar pelo Olanem. Vamos lá.
As imagens são, nem sempre, como não tinha muitas caricaturas dentro desse livro aqui, não tinha muita imagem, eu peguei algumas outras, assim, para dar uma ilustrada, né? O Caspar David Friedrich, esse pintor, é um dos mais famosos pintores do romantismo alemão, ou talvez o mais famoso pintor do romantismo alemão, então eu usei um pouco aqui para ilustrar. E, por sinal, a gente tem aqui dois viajantes, sendo provavelmente um assistente e o outro o viajante principal, né? Então é uma constelação parecida com o que a gente vai ver aqui. O Olanen, o que é, ou o que seria, né, se tivesse sido terminado, né, esse fragmento? Seria uma tragédia, né, em termos de gênero, em pentâmetro iâmbico. Deve ter gente sentindo medo de ter voltado para a escola, tendo arrepio, muitos traumas. Pentâmetro iâmbico significa basicamente que tem 5 sobes e desces de sílabas fortes. Né? Não vou entrar nisso, isso aqui não vai importar para a gente, até porque o texto está em alemão, a gente vai ler a versão em português, então essas questões formais vão importar menos para a gente. Ele quase sempre faz em versos brancos, ou seja, sem rima, né? E aí, por que não importa muito isso? Porque esse formato de pentâmetro iâmbico era usado basicamente por todo escritor grande que escrevia ou tragédia ou longos poemas. O Goethe, Shakespeare usava, o Camões, a Lusíada, né? As Lusíadas está escrito nesse formato, mas também a tríade italiana, famosa, Dante, Boccaccio, Petrarca, escreviam também assim. Então, assim, era uma forma geral. Marx não está inventando a roda aqui, ele está fazendo o beabá da poesia, digamos assim, né? Da épica. As referências dele principais são alemãs, aqui, nesse texto especificamente, Schiller, Goethe, que escreviam algumas tragédias nesse sentido. Em termos de tema, o Hoffmann, que é um precursor do que a gente chamaria depois de romantismo sombrio, ou romantismo obscuro, que é uma coisa um pouco mais... Também o Edgar Allan Poe é conhecido, né, um romantismo um pouco mais, enfim, mais obscuro. Nesse texto, a gente, obviamente, tem esses elementos, como a gente vai ver. Em especial, o Fausto, em especial o Fausto do Goethe, é a grande inspiração aqui. Tem várias semelhanças aqui, o tema fantástico, né, que está acontecendo alguma coisa sobrenatural, essa coisa de pacto com o demônio, né, o Fausto é onde o Fausto faz um pacto, o Mefistófeles chega até o Fausto e quer mostrar para ele maravilhas, enfim, eu não vou resumir aqui, mas tem muitas semelhanças entre o Fausto e esse texto do Marx. Então, provavelmente, essa era o grande modelo do Marx. Um outro elemento, a história se passa na Itália. O que significa? Isso não muda quase nada na história, porque se vocês lerem, vai ver que não muda nada ser na Itália ou não ser na Itália, na verdade, pelo menos no que a gente tem. Mas por que isso acontece? A Itália era, para os românticos, um ideal. A gente está falando de uma Itália idealizada, romântica, literalmente, aqui. O Goethe tem uma famosa viagem à Itália, que viram um livro. O Lawrence Stern, que escreveu o Tristram Shandy, tem também um livro famoso que é Uma Jornada Sentimental pela Itália e pela França, que é um precursor sentimentalista do romantismo. Então, a Itália ocupava esse lugar de ideal, de harmonia, ideal de beleza para os românticos. A Itália era um local com muitas ruínas romanas, né? E para o romanticismo, essa imagem da ruína é muito cara. Essa ideia de que o tempo passa, memento mori, ou seja, lembre-se que você vai morrer. Basicamente, é um topos muito famoso no romanticismo. A ideia de que o tempo passa, tudo vai decair. A gente vê nessa própria pintura, a coisa tem um pouco esse elemento de decaimento, essa árvore parece que está meio morta, as raízes estão fora. Então, isso é um elemento muito forte e a Itália oferecia esse tipo de ruínas mais do que qualquer outro lugar na Europa. E, por fim, uma espécie de fuga da modernidade. Vamos lembrar que o romantismo surge junto com a industrialização, ou talvez um pouco após, como resposta à industrialização em porte, que estava acontecendo no norte. Então, contra aquela coisa cinza, feia, fria, protestante, que estava acontecendo na Inglaterra, e talvez ali também já no Benelux, a industrialização, eles se voltavam para o sul, para o Mediterrâneo, onde as relações sociais ainda eram um pouco mais, não tão modernas, mas ao mesmo tempo a coisa era um pouco mais colorida ainda, né? Ainda não tinha essa coisa cinza da indústria. Então, a Itália também é um pouco esse lugar de fuga. Católica, coisa mais sensorial, barroca e tudo mais. Isso tudo que eu estou falando é só para mostrar o porquê que o Marx coloca essa história na Itália, por que o romantismo gostava tanto da Itália. Em si, na história do Marx, isso não vai importar, na verdade. Pelo menos não no que a gente tem
que é um ato, basicamente, que é um capítulo, digamos assim, de uma tragédia, feito de 4 cenas. É isso que a gente tem acesso. Isso é interessante porque, pelo menos, a gente tem o começo do texto. A gente pega o texto do começo e vai até um ponto e acaba. O outro texto, ele não, ele começa meio que no meio e acaba. É um fragmento mais fragmentário do que esse aqui. Bom, feita essa introdução geral, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum comentário. Bom, eu queria só mencionar que existe... eu não vou entrar na questão formal porque não dá para mostrar, não vou mostrar o texto em alemão, mas o Marx tem alguns problemas no texto original. Ele faz muito puxadinho, métrico. Tentem um dia escrever um pentâmetro iâmbico. É muito difícil, em qualquer língua. Algumas línguas é um pouco mais fácil, dependendo da acentuação, mas, em geral, é bastante difícil. E o Marx, você tem vários esquemas, tem várias técnicas. Você consegue comer uma sílaba para fazer a coisa encaixar, você consegue repetir palavras para fazer a coisa encaixar, e o Marx faz muitos desses puxadinhos. É normal, no Goethe também tem esse tipo de puxadinho, mas quanto mais orgânico o puxadinho, melhor é. Se você corta uma sílaba que as pessoas geralmente já cortam na fala, é melhor. Isso ganha uma certa organicidade na sua composição. O Marx faz uns cortes que dá para ver que não funcionam, mas ele tem que fazer para se encaixar. Então, como eu disse, é um exercício. Então, tem alguns problemas. E no plano do conteúdo, a gente vai ver que tem umas coisas meio fracas também. Umas relações entre personagens que ficam meio soltas. Eu não vou conseguir tratar de tudo exatamente do texto, então eu não sei se todo mundo leu, quem leu os textos vai conseguir acompanhar um pouco mais, porque eu não vou conseguir ler na íntegra, né? Mas vamos lá, começar com as personagens. Por que eu vou mostrar isso aqui? Aqui já tem coisa importante aqui. O olhar treinado na literatura talvez já vai encontrar algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Bom, começar com o nome da figura principal, Oulanen. É um nome que não existe, é um nome de língua nenhuma, isso muito provavelmente é um anagrama de um nome, digamos assim, que aparece no Antigo Testamento, que seria o nome de Jesus, ou melhor, né, o nome do Filho de Deus, que é Deus, significa Deus convosco, né, o Deus quando ele vai para a Terra, que é Emanuel. Então, Oulanen podia ser uma espécie de anagrama de Emanuel. Bom, por que o Marx está fazendo um anagrama do que seria o nome do Filho de Deus? Aqui a gente já tem uma coisa indo para o lado obscuro, talvez ele seja uma espécie de anticristo, alguma coisa assim, não sei. Mas com certeza o Marx está sendo pouco reverente aqui em termos de cristianismo. O Marx cresce num ambiente que é zero, digamos, a região sim, mas o pai dele não era propriamente cristão, ele era um judeu convertido meio que à força, e eles não eram religiosos. O Marx nunca foi religioso, ele acreditava nessa época em uma espécie de Deus meio deísta, um Deus meio tipo uma força geral, mas o Deus cristão ele não acreditava. Então, é possível que o Marx esteja brincando aqui, de fato, com essa questão. É um viajante alemão? Beleza. Até aí, não dá para dizer muita coisa. Lucindo, um nome meio italiano, é o acompanhante dele, tudo bem. Pertini, mora nas montanhas da Itália. Alvanda, é um nome muito estranho também, só que não dá para descobrir o significado, porque essa personagem não é desenvolvida na história, então eu não faço ideia do que pode ser. É um morador, é um vizinho do Pertini. Beatriz é a filha adotiva do Alvander. Virin, também um nome muito estranho. Provavelmente ele é o noivo da Beatriz. Não está escrito aqui, mas dá para entender que é isso. Ele está prometido, ele vai casar com ela, provavelmente. Porto, que é um monge. Esse cara essa figura nem aparece. Está aqui nas personagens, mas não aparece na história. Então a gente não faz ideia do que é. Mas ele é um monge. Então, de novo, a gente tem um contexto meio religioso, que pode significar alguma coisa. Agora, o que eu quis dizer para vocês é que aqui tem uma informação, uma palavrinha, que já dá um pouco a entender o que o Marx vai querer fazer. Na literatura, nada acontece por acaso, né? Ao mesmo tempo, na ficção, né? Na literatura, no cinema, tudo que acontece, você pode pensar, isso vai ter um significado, né? Se uma personagem num filme sai de casa, esquece o celular, fala, esqueci meu celular, isso vai ter um significado. Nunca que a pessoa vai terminar a cena e isso não vai ter significado nenhum. Hoje, tudo bem, hoje pode ser que a arte faça algum tipo de brincadeira assim e não signifique nada, mas antigamente não. Então, a palavra que eu estou querendo mostrar aqui é a palavra adotiva. Por que a Beatriz é filha adotiva? Bom, aqui a gente tem uma história. Nem começou a história, mas a gente já tem uma história aqui. Se ela é adotiva, tem alguma coisa por trás. Por que ela tem que ser adotiva dentro da história? Bom, vamos ver. Pode ser que tenha um significado. Cena 1. A gente vai tratar... Aqui eu vou conseguir tratar as 3 cenas de modo bem resumido. A gente vai ler só um trechinho, mas é bom tratar cada uma das cenas. Como que começa a história? O Pertini, que é esse senhor aqui nessa imagem de bigode ali, à direita,
ele oferece a casa para hospedar 2 viajantes. Parece meio aleatório, assim, os viajantes chegam, ele fala, vocês, tá cheio de turista aqui na cidade, vocês não querem ficar aqui na minha casa? Os viajantes são Oulanen e Lucindo. Ele fala que a região está cheia de turistas atraídos pela fama, a fama pode significar boato, pode significar simplesmente que a região é bonita. Isso seria fácil demais, é o que ele fala, né, que a região é muito bonita, mas a gente sabe que nesse período, até hoje, né, regiões onde acontecem fenômenos estranhos atraem turismo. Algo poderia estar acontecendo nessa cidade que está atraindo muita gente, muito turista. Algum fenômeno estranho, sobrenatural, não dá para saber. Isso eu estou tentando interpretar a partir do pouco que a gente tem. Eles aceitam ficar na casa, o Oulanen até fala, mas você está sobreestimando a gente quer ficar muito tempo aqui, eu não quero atrapalhar você. E o Pertini fala, não tem problema, fiquem comigo, quanto vocês quiserem, tá tudo bem. Alguém leva os dois para os aposentos deles, e o Pertini fica sozinho. O anfitrião aqui fica sozinho. E aí ele faz um pequeno monólogo onde ele fala as seguintes coisas. Eu tenho uma parte aqui. Pertini, passaste as noites ao lado de meu leito, adormecias comigo, despertavas comigo, dou meu olho por isto. Nós nos conhecemos, e sei mais. Sei que há outros por aqui. Eles também são Oulanen. O nome ressoa como a morte. Que ressoe, até expirar com o miserável que o carrega. Queres brincar com o teu destino, como um fantoche? Queres fazer do firmamento um brinquedo para ti? Semear estrelas a partir de sua carcaça rota? Meu pequeno Deus, desempenha bem o teu papel, mas espera por tua senha, a que eu te darei. Bom, se vocês não entenderam muito, não se preocupem, isso vai acontecer muitas vezes, é meio confuso a mesma coisa. Mas ele muda o modo aqui, ele primeiro convida os caras, fala para entrar, e assim que eles viram as costas, ele já, né, ele fica aqui meio estranho, falando de coisas muito estranhas. Ele fica feliz porque o plano dele deu certo. Ele queria, de fato, que um Oulanen ficasse na casa dele. Meio estranho, né? Parece que Oulanen não é uma pessoa específica, não é um nome próprio. Parece que é um tipo de pessoa, ou enfim, a gente não sabe se é pessoa mesmo, mas parece um tipo ali de ser. A gente ainda não sabe, mas será se seria uma espécie de bruxo, um necromante, alguma coisa assim? Porque ele fala que essa pessoa brinca com a morte, ela brinca com o destino, ela brinca de ser Deus. Então pode ser alguém ali que está fazendo uma espécie de magia negra para obter poder, para obter vida, a gente não sabe, mas esse pouco que a gente tem aqui é o que dá para inferir, né? De qualquer forma, é tudo muito estranho, tudo muito confuso, tudo muito em aberto, assim, tem bastante suspense. Essa falta de clareza daqui, a gente não sabe direito como as coisas estão acontecendo, não é um erro propriamente do Marx, não é que ele compôs a coisa meio fraca, é uma técnica literária. A gente está falando de uma tragédia. A tragédia tem que ter muito buraco, tem que ter várias perguntas para que em algum momento isso se resolva. Então o Marx está fazendo de propósito essa coisa meio em aberta. A gente fica com dúvida, a gente fica querendo saber o que vai acontecer. Então, ele está fazendo bem isso. A cena 2, né? É muito pouco, assim, eu estou tentando tirar leite de pedra, porque realmente é pouco fragmento que a gente tem, mas eu vou tentar construir uma história a partir do que o Marx deixou pra gente. A cena 2 é uma cena muito confusa, muito estranha pra gente, assim, eles discutem, né, o Lucindo tá sozinho, e o Pertini chega, o Lucindo é o acompanhante lá do Oulanen, o Pertini é o dono da casa, ele chega, eles começam a conversar. Só que do nada eles começam a brigar. Eles começam a se xingar. A gente não entende direito por que eles estão se xingando. Eles começam a não se gostar ali, começam a brigar. Eu acho que aqui sim a gente tem um pouco de erro de composição, porque o Marx, tudo bem, ele queria fazer os dois ter uma animosidade ali, uma briga. Só que antes disso, ele precisava ter aprofundado um pouco as personagens. São personagens meio superficiais, a gente não entende nada delas, a gente não sabe nada de quem elas são, das personalidades delas, e eles já começam a brigar. Então fica meio artificial essa briga, assim. Ele poderia ter aprofundado um pouco mais a coisa. Lembrando que isso aqui é um fragmento, né? A gente não estava avaliando uma obra literária pronta. Uma coisa semelhante vai acontecer na cena 4. De novo, uma relação que vai ser meio imediata demais. Logo no começo dessa discussão, o Lucindo revela um ímpeto que ele tem, um desejo que ele tem. E nesse desejo tem algumas características do Oulanen. Vamos ver. O ímpeto que o Lucindo tem, né? Foi o de chamar de pai e ser tido como filho por aquele cujo espírito viril e apaixonado pode sorver mundos inteiros. Aquele que irradia do coração o lume dos deuses. De novo, aqui é só para confirmar
Ele está falando do Olanin. O Olanin tem o lume, né, a luz dos deuses no coração dele. Bom, parece que ele não é humano, parece que ele tem algo de sobre-humano. Ele pode sorver mundos inteiros. Tem algo meio estranho nisso aí também. Então a gente vai tendo várias dicas de que o Olanin é um cara diferente. Bom, o Lucindo fala que ele conhece bem o Olanin, mas que ao mesmo tempo ele não conhece bem, que ele tem um segredo, esse Olanin. Bom, a discussão continua, eles continuam brigando. No final, a constelação se inverte. O Pertini fala: eu conheço o Olanin, eu sei quem ele é. E eu vou te contar daqui a pouco quem ele é. A coisa se inverte um pouco, assim, tem bastante quiprocó nessa composição do Marx. E aí a gente tem um segundo segredo, que é o segredo do Pertini. Por que o Pertini conhece o Olanin? De onde? Por que ele chamou eles para ficar na casa dele? A gente não sabe ainda. E ele fala assim, ele pede para o Lucindo jurar que acredita em Deus. Quando o Lucindo jura, ele fala: tá bom, então eu vou te mostrar uma coisa agora. De novo, a gente tem aqui essa dicotomia entre Deus, luz, e uma outra coisa meio confusa, obscura, que é o Olanin. Vejam bem, aqui o Marx está montando uma estrutura de tragédia. Ele está acumulando mistérios, ele está acumulando pontos de interrogação, de novo, ele está avançando a história. Em algum momento da história, a gente teria um grande showdown típico de tragédias. Vocês conhecem o Édipo, quem não conhece, pesquisa o mito do Édipo. Basicamente é isso, o Édipo vai se embolando em um monte de coisa sem descobrir. No final, na cena final, ele descobre que ele casou com a própria mãe e matou o próprio pai, sem saber. Essa é a estrutura típica da tragédia. Né? Na tragédia grega, a gente já sabia de antemão o que ia acontecer. Aqui não. Aqui tem um mistério de verdade. Então, o Marx está construindo bem aqui a tragédia. Né? Essa passagem eu vou pular porque é só a parte da discussão deles, que eu já resumi agora. E agora a gente vai passar para a cena 4. Eu vou pular a cena 3 porque eu vou continuar os acontecimentos. Né? A cena 3 é um parêntese. Que é o monólogo do Olanin. A cena 4 é quando o Pertini ele fala que vai mostrar alguma coisa para o Lucindo, ele fala: vem cá, vou te mostrar um negócio. Ele leva o Pertini, aqui o cara do bigode, leva o Lucindo na casa do vizinho, do Alvandar. E ele fala que o Lucindo vai lá para se acalmar, citação, com um pedaço de carne de mulher. Ele fala isso, né? E o Lucindo fica meio bravo, fala: que você tá louco, cara? Eu tô muito confuso, minha vida tá toda estranha, o que você quer que eu faça aqui? Ele acha que é um bordel, mas enfim, eles entram. Ele, na primeira cena, na primeira linha, se apaixona pela Beatriz, que é a filha, né, da casa que eles estão visitando, e aí ele começa a elogiar ela muito rápido. Vejam bem, na primeira... Bom, a gente pode falar em amor à primeira vista, o que seja, mas, de novo, aqui me parece que a coisa é imediata demais, é muito rápido tudo. A segunda fala do Lucindo é essa aqui que eu vou ler agora. Vocês imaginem um date que a segunda fala é essa daqui. Lá vai o Lucindo. Ah, se meu coração pudesse falar, se ele pudesse derramar o que em sua profundeza despertastes, sairiam palavras como melodias inflamadas, e cada alento valeria uma eternidade. A abóboda celeste, um reino infinito onde os pensamentos vivos coriscam, tomados pela saudade, plenos de harmonias, selando tudo graciosamente em vosso peito, derramando o brilho etéreo da beleza, pois cada palavra levaria em si apenas o vosso nome. Enfim, ele se apaixona muito rápido e muito intensamente e adota essa linguagem bastante romântica, num sentido até coloquial moderno. Aqui, inclusive, a gente pode falar em uma fala patética. Patética, no sentido coloquial, significa ridículo, mas no sentido mais etimológico e literário, quando a gente fala em patético, a gente está remetindo à palavra pathos, né? Pathos, que é paixão, é um sofrimento, né? Tem algo de sofrimento, mas toda paixão é um sofrimento. E o pathos romântico é esse, né? A coisa de sofrer por uma coisa muito boa. E aqui, obviamente, a gente tem isso. Essa é a conexão entre o romantismo histórico, literário, e o romantismo, sei lá, hollywoodiano, né? Tem um pouco isso. É daí que vem a conexão entre os dois usos da palavra. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. O Pertini sai, deixa os dois sozinhos, e eles logo criam uma conexão muito rápida. Eles começam a conversar, a se confiar. A Beatriz fala que ela não confia no Pertini, que é o vizinho dela, e o Lucindo também fala, eles logo se conectam, e a conexão deles é muito forte e é quase sobrenatural. Eles têm a sensação de que eles se conhecem há muito tempo. Eles falam isso. Parece que eu já te conheço há muito tempo. Vamos ver onde vai dar isso, né? Muito rápido, eles declaram o amor,
falam eu te amo, pronto, etc. E se abraçam. Na hora que eles se abraçam, entra o Wirrin, que é o provável noivo da Beatriz. Aí rola ali um bafafá, rola ali uma coisa, novela das 8, e eles batem boca, e no fim, como todo bom texto romântico, eles saem para resolver isso num duelo. Acaba aí, na verdade, né? Depois do bate-boca, o Wirrin e o Lucindo falam, então vamos sair, vamos duelar. Basicamente é isso que acontece. Inclusive tem uma anedota, ou enfim, uma história da história do próprio Marx, que ele teria se envolvido num duelo, ainda em Bonn, se eu não me engano. Era uma coisa muito típica de jovem estudante dessa época, com tendências românticas, que o duelo era uma espécie de, né, você tentava reviver algo supostamente medieval, de cavalheiresco, etc. Enfim, aqui, interessante observar que a gente tem um conflito muito fundamental do romantismo. O romantismo de hoje tem muito a ver com, quando a gente fala hoje em romântico, a gente pensa em final feliz. O romantismo literário exclusivamente não tinha final feliz. Era o contrário, sempre. Sempre terminava com morte, com tragédia. Não tem final feliz no romantismo. Qual que é o conflito fundamental do romantismo, basicamente? A gente tem o mundo, o exterior, a sociedade, as restrições do mundo e o ímpeto individual, o desejo do coração. O indivíduo, ele quer tudo, ele quer dominar tudo, mas ele bate na concretude, na proseidade do mundo concreto. Esse é um conflito muito fundamental. Se a gente lembra do romance de formação, que é uma forma típica do romantismo, o Bildungsroman, como é citado às vezes em alemão, como o Wilhelm Meister, do Goethe, ele é isso, a história de um jovem, homem, né? Romance de formação, a gente está falando de homem nesse momento. É um homem que sai pelo mundo para descobrir a si mesmo, ele tem algum objetivo sublime, ideal. Sempre dá errado. Ele sempre vai bater com a cara no muro, a sociedade, digamos assim, o meio vai sempre ganhar, e o indivíduo vai sempre perder. É um romantismo que está, obviamente, vendo um mundo burguês, industrial, avançando muito rápido. E, obviamente, diante de um mundo industrial e sujeitador do indivíduo, não tem como o indivíduo dar certo nunca. Então, o romantismo cristaliza um pouco esse momento de conflito entre indivíduo e sociedade. Aqui a gente tem um pouco isso. A gente tem o contraste entre o mundo do coração, o mundo do amor, e o mundo real, exterior. Aqui, de novo, estrutura de tragédia. Vamos ver se vocês se lembram o que estava já nos personagens que poderia indicar uma tragédia. A Beatriz está noiva desse tal de Wirrin, mas ela não gosta dele. Provavelmente é um casamento arranjado. Ela gosta do Lucindo, acabou de descobrir, mas ela gosta muito dele e se apaixonou por ele. O que aconteceria provavelmente no fim dessa história? Eles provavelmente são irmãos, ou algo do tipo. Não tem, eu estou falando uma coisa aqui que é um pouco estrutura típica de outras tragédias. Ela é filha adotiva. Se ela é filha adotiva, isso tem que ter um motivo da gente não saber quem são os pais dela. E eles, quando se encontram, eles falam, a gente já se conhece. A gente tem uma conexão que é muito forte e ela é anterior a hoje. Por quê? Que conexão é essa? Provavelmente alguma conexão de sangue. Isso acontece, e aí ia acontecer muitas e muitas coisas, e no final, quando quase tudo estivesse dando certo, pum, ia aparecer a informação, não dá certo, vocês são irmãos. É meio típico isso da tragédia, mas dá para dizer que o Marx está montando isso bem aqui. Mas acaba aqui, então a gente não tem absolutamente mais nada para ter certeza que seria isso. Bom, aqui, na verdade, acabou a história a historinha, digamos assim, né? O que a gente tem de historinha. O que a gente tem agora, que é quase mais interessante, é o monólogo do tal do Olanen, que a gente ainda não viu, né? O cara quase não apareceu. Ele tem um monólogo que é o capítulo 3, né? A cena 3, relativamente curto. Ele tá no quarto, lá na casa do Pertini, tá sozinho, tá cheio de papel, não sei se ele tá escrevendo, se ele tá lendo, mas tá cheio de papéis, e ele tá muito inquieto, andando para lá e para cá. E ele faz um monólogo enorme. Eu vou ler algumas partes desse monólogo e depois comentar algumas características. Ele está muito exaltado, andando para lá e para cá, e o monólogo, algumas partes eu vou ler aqui. Tudo decai. Chegou o momento, as horas se detêm. Este universo anão colapsa. Em breve, esmagando a eternidade de encontro ao peito, gritarei nos ouvidos da humanidade minha maldição. A eternidade, ora, ela é apenas uma dor sem fim. Uma morte inefável e desmedida.
uma obra de arte vil, inventada para nosso escárnio, nós, relógios maquinais, mecanismos cegos criados como calendários idiotas no espaço-tempo, para que algo com o nosso ser, enfim, aconteça, para decairmos, a fim de que algo, enfim, decaia. De novo, é meio confuso, não se preocupem se vocês não dão para entender tudo, mas o pathos por trás disso é que é interessante. Mais uma parte curta. Todo este abalo, toda essa discórdia, toda esta autodestruição por injúrias contra si, tudo isto agora se ergue e tem duas pernas e um peito para se compreender a maldição da vida. Ah, tenho de amarrar-me à roda de fogo, com a volúpia de dançar nos anéis da eternidade. Rapaz, ele estava inspirado. Tem várias imagens aqui que a gente poderia ver uma a uma, de onde elas vêm, são imagens muito típicas, essa coisa de amarrar-se à roda de fogo, muita coisa aqui. As imagens são muito, muito fortes e muito típicas. Então, não tem grande novidade aqui, mas a gente vê que a gente tem um aspecto claramente sombrio aqui, né, como eu havia mencionado, tem uma coisa meio obscura, e tem principalmente uma espécie de rebelião contra Deus. Ele está claramente apontando o dedo na cara de Deus. Tem um tom blasfêmico na fala dele. A gente pode chamar isso de uma revolta prometeica, né? De novo aqui, as referências que eu estou fazendo o tempo todo ao mito grego são do Marx, né? Era típico da época. No colégio do Marx, a educação era basicamente... Tinha muito isso da educação grega, educação clássica. O Prometeu foi um titã que desafiou Deus ao pegar o fogo era de uso exclusivo dos deuses, e ele deu para os seres humanos o fogo. Isso fez com que os seres humanos se diferenciassem dos animais. Isso pode ser visto como uma metáfora da racionalidade também. Então o Prometeu deu a racionalidade, ou deu o fogo para o ser humano, e aí, enfim, depois ele é punido, mas isso importa pouco aqui. Mas parece que o Old Lenin está começando uma espécie de rebelião prometeica aqui também. Além disso, a gente tem claramente temas meio existencialistas avant la lettre, assim. Também eram bastante típicos, né? Essa ideia de memento mori, de que tudo vai morrer. Aqui aparece de novo essa coisa de que está tudo decaindo. A ideia de vida, morte, de eternidade aparece muitas vezes. Com isso, claro, a ideia de insignificância do ser humano perante a grandeza do universo, tudo vai decair, e por isso ele tem esse desejo de vencer a morte. Ele tem um desejo de acabar com o limite do ser humano, né? De não acabar como todo ser humano acaba. De novo, a gente tem uma linguagem bastante exagerada, bastante patética, exaltada. Ele vai englobar o universo, ele vai fazer sei lá o que com tempo e espaço. Que tipo de frase é esse? O que vai fazer com tempo e espaço? Como assim? É uma linguagem absolutamente exagerada, que tem a ver com o momento aqui, não é um exagero do Marx, é um momento que está passando o próprio Olanen. Bom, é interessante observar, se o Fausto do Goethe é o modelo aqui, a gente não sabe ainda propriamente se essa figura é o Fausto ou é o Mefistófeles. Ainda não está muito claro se ele é um ser humano com vontades divinas, como é um pouco Fausto, né, que quer transcender a condição humana, ou se ele é já uma espécie de demônio, uma espécie de anticristo, alguma coisa. Ainda não está muito claro. Eu acho que nesse momento da escrita do Marx, ele também não sabia. Isso não estava definido ainda. Eu tenho a impressão que o Marx escreveu esse monólogo, cuspiu, assim, de uma vez só. Foi aquelas coisas de ímpeto. O Marx escrevia muito por ímpeto. Ele passava a noite inteira. Se ele tinha uma ideia boa, ele ficava a noite inteira escrevendo até terminar. Eu tenho a impressão que isso foi assim. O jovem Marx tem muito dessa coisa de impetuosa, tempestiva. E então eu acho que não tem um plano ainda muito claro por trás do que aconteceria. Então não vale a pena ficar tentando pensar exatamente no que isso tornaria. É melhor só ver o que ele fez, né? E bom, até aqui a coisa foi mais ou menos interessante, né? Para fechar a parte do Olanen, existe, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que tem uma certa desmedida, uma certa rubris do próprio Marx aqui. Tem esse ímpeto do próprio Marx de escrever. Imagina, ele é um jovem de 18 para 19 anos aqui. E ele está tentando escrever um projeto literário trágico de um escopo gigantesco. O próprio Goethe, para escrever o Fausto, teve várias tentativas, demorou décadas para terminar aquilo. Pode ser que a mesma coisa aconteceria com Marx, ele ia tentar várias vezes, mas mesmo assim,
é um projeto e tanto, assim, ele tinha uma baita autoestima, dá para dizer assim, no mínimo, o Marx, até ao tentar escrever um projeto desse. E é significativo que ele tenha parado com o projeto logo no começo. Não tem quase nada, são meia dúzia de páginas, né, sei lá quantas páginas são, pouquíssimas, e ele desistiu. Isso é bastante significativo também, acho que ele mesmo percebeu, ele falou, acho que não vai dar para fazer isso agora, mas ainda assim aqui é bastante interessante ver que o Marx já tinha essa propensão a fazer projetos grandes, que ele vai continuar fazendo. A ideologia alemã é um projeto gigantesco, ele queria destruir tudo, ele queria destruir todo o status quo ali filosófico do jovem hegelianismo. O próprio Capital é uma obra épica, é uma obra gigantesca. Então, o Marx tem uma tendência a fazer obras megalomaníacas. A diferença é que aqui deu errado no Capital, e aí, claro, a gente pode discutir, mas no Capital a coisa deu mais certo, dá para a gente dizer, apesar de ele também não ter conseguido terminar, né? Mas, enfim, isso é uma característica interessante aqui, essa coisa de fazer projetos bastante grandes do Marx. Bom, vamos passar agora para o último texto, para o segundo texto, que é o Escorpião e Félix. Dessa vez a gente tem um outro gênero, a gente tem um romance, então é prosa, né? Não tem mais essa questão formal de verso. É um romance que ele mesmo chama de satírico. O que a gente tem em mão são 25 capítulos não contínuos, né? Então, o primeiro é o 10, o último é o 48, e tem várias lacunas aí no meio. E a inspiração aqui, se no primeiro texto existia algumas inspirações, aqui eu acho que não tem. Aqui tem uma inspiração única, que é o livro do Lawrence Stern, Tristram Shandy, que vocês talvez já tenham ouvido falar, esse livro aqui. É um catatal também, então não sei, assim, eu gostei muito de ler, achei muito engraçado e tudo mais. É um livro, né, do século XVIII, mas eu confesso que é meio, para quem não é da literatura, talvez seja grande demais, mas assim, é muito engraçado, e algumas das características típicas do romance, né, eu tô falando agora do Tristram Shandy, o tom satírico o tempo todo, claro, digressões, ele faz muitas parênteses, essa imagem que vocês estão vendo no fundo, essas linhas, estão no romance. Ele desenha isso no romance, e isso para ele são os tipos de narrativa, como as narrativas podem se desenvolver. É piada isso, né? Não é que é assim mesmo. Ele fala como as narrativas podem se desenvolver. E a dele é muito pior que isso, porque a dele faz muitas digressões. Ele às vezes fala, vou narrar meu nascimento, logo no começo. E aí ele vai demorar tipo 100 páginas para chegar a narrar o nascimento dele, de tanto parênteses que ele vai abrindo e coisas que ele vai inventando, até conseguir finalmente narrar o nascimento dele. Uma outra questão, o duplo sentido, ele usa muito brincadeiras de duplo sentido, principalmente duplo sentido sexual, e experimentos gráficos, né? Então, enfim, não vou mostrar muita coisa, mas a gente tem esse tipo de página aqui, onde a gente tem uma imagem mesmo, não são palavras, assim. Isso é um livro, né, de 1760. Essa é a página chamada Marbled Page, né? A página marmorizada. Também tem a Black Page, que é literalmente isso, é uma página em preto, impressa. Isso é um capítulo do romance. Então, essas brincadeiras gráficas, enfim, é bastante vanguardista isso aqui, né, para a época. Por isso que esse romance era um romance, assim, um dos romances mais famosos da virada do século XVIII para o XIX na Europa toda. E o Marx, obviamente, estava com ele debaixo do braço igual uma bíblia na hora de escrever esse romance aqui, Escorpião e Félix. Talvez alguns de vocês tenham se lembrado desse romance por causa de uma referência muito nossa. Ou talvez na minha descrição vocês tenham se lembrado de uma coisa chamada Brás Cubas. O Brás Cubas fala isso, eu estou falando do Brás Cubas aqui, não do Machado de Assis. O Brás Cubas, no prefácio dele, escreve que ele vai imitar o Tristram Shandy. Basicamente, essa é uma das inspirações para a brincadeira formal. Se vocês se lembram, né, no Brás Cubas tem capítulos que são pontinhos. Isso tudo já estava no Tristram Shandy. E o Brás Cubas está imitando. Eu estou falando aqui Brás Cubas de propósito, porque eu acho que tem que separar muito bem o Brás Cubas do Machado para interpretar isso daí direito. E aqui é o meu lado pesquisador do Roberto Schwartz falando. Fica a dica, se vocês quiserem ler uma ótima análise literária sobre o Brás Cubas, o livro do Roberto Schwartz, um mestre na periferia do capitalismo. Enfim, é um parêntese, mas eu vou mencionar algumas vezes ainda o Brás Cubas, porque tanto o Brás Cubas quanto o livro do Marx se inspiraram no Tristram Shandy. Pois bem, aqui a gente tem a história acontecendo na Alemanha. O Marx está escrevendo humor, ele está escrevendo coisas cômicas. Obviamente, ele tem que conhecer melhor o contexto. Então, ele
trouxe os acontecimentos para a Alemanha para ele conseguir fazer piada melhor do que se fosse na Itália. Eu identifiquei pelo menos 2 mecanismos básicos de humor aqui. Eu não vou conseguir ler tudo, então eu tentei resumir um pouco. 2 que eu chamei de mecanismos de sátira aqui para ele. Né? Isso vai se repetir de várias formas em vários capítulos. Um é a mistura de registro. Que o Marx faz isso algumas vezes, e isso não é só ele que faz, isso é um jeito de fazer humor muito típico, que é misturar um registro muito alto, ou seja, sublime, sagrado, de um palavreado muito rebuscado, e o registro super baixo, coloquial, falar de, sei lá, de constipação, de coisas super cotidianas, de dinheiro, então misturar o muito alto com o muito baixo. Então essa mistura de registro causa humor. A gente está lendo uma coisa que parece super sagrada, super reverente, e do nada vem uma quebra e parece algo super prosaico e cotidiano. Isso é uma das fontes de humor. A outra, essa é bem típica, a outra talvez seja um pouco mais problemática, e não sei se quem leu deve ter percebido, existe uma espécie de humor de casta aqui, eu chamei assim de casta, porque é um humor feito para os seus pares entenderem. Não é uma coisa geral, é feita para pessoas igual o Marx entenderem. Estudantes, isso quer dizer homem, né, nessa época, né, porque mulheres não podiam estudar na Alemanha ainda, então, estudantes, homens, com afinidade pela filosofia, pelas artes, com espírito mais ou menos iluminista, nada reverente, né, que hoje a gente chamaria de desconstruidão. Então, o público dele é tipo isso, assim, é um jovem homem meio desconstruidão, estudante. Porque as piadas, em parte, estão em latim, ele resolve fazer uma brincadeira em latim. Quem que vai entender isso? É óbvio que ele está escrevendo para um nicho muito específico, quase, né, para o mesmo nicho que ele pertence. A gente tem aqui alguns aspectos claramente misóginos, então, de novo, é uma literatura de homem, feita para homem, e intelectual elitista, basicamente. São piadas, assim, que usam referências filosóficas, que só vai entender quem entende as referências filosóficas. Então, é isso que eu estou chamando aqui um pouco de humor de castas. Eu tenho a impressão que são esses 2 tipos de humor principais aqui no romance dele. Um problema, entre aspas, né, uma dificuldade desse romance é que a gente não sabe bem quem é o narrador. Eu acho que tem uma passagem que parece que é o próprio Escorpião, mas na verdade não, porque na maioria das vezes ele está falando dele de fora, né? Então a gente não sabe quem é o narrador, de modo que parece que o narrador é o próprio Marx. Isso é um problema. Isso é um problema, principalmente nas piadas problemáticas. O Brás Cubas, quando ele defende o Cotrim, que é o genro dele, enfim, o parente dele, que bate em escravos até os escravos sangrarem, quem está fazendo isso é o Brás Cubas. A gente tem um distanciamento, a gente sabe para quem apontar o dedo, não é o Machado de Assis. Ou então, quando o Brás Cubas vai defender o humanitismo, que é uma espécie de sátira do darwinismo, do positivismo europeu, a gente sabe muito bem que quem está defendendo aquilo é o Brás Cubas, não é o Machado de Assis. Essa diferença é muito importante, ainda mais nesse tipo de romance. O Marx não faz essa diferença aqui. De novo, é um fragmento, não é um livro que dá para a gente avaliar como, de fato, um livro publicado, né? Mas isso é uma dificuldade na hora de ler. Eu não vou entrar em capítulo por capítulo, porque é muita coisa e porque os capítulos são muito aleatórios. Mas eu vou ler alguns, para a gente ver essas características que eu já mencionei, né? E esse é o primeiro capítulo que a gente tem, o capítulo 10. Eu vou ler ele primeiro. Vamos lá. Como havíamos prometido no capítulo anterior, segue aqui a comprovação de que a mencionada soma de 25 thalers pertence pessoalmente ao bom Deus. 25 thalers não é muito dinheiro, mas também não é pouquinho, não são centavos, mas também não é grandes quantidades de dinheiro. Não saberia dizer exatamente quanto, mas thalers era moeda de prata, então é uma quantia mais ou menos, assim. Enfim, mas é dinheiro, né? Uma coisa meio mundana. Esses thalers não têm dono. Sublime pensamento, nenhum poder humano os possui, mas o glorioso poder que navega sobre as nuvens abarca o universo e, portando, os mencionados 25 thalers, com suas asas, tecidas com os fios do dia e da noite, do sol e das estrelas, das gigantescas montanhas e das infindáveis planícies de areia, asas que ressoam como as harmonias e o estrondo de cascatas e chegam ali onde a mão do homem não alcança, esse poder toca os 25 thalers. Mas não posso continuar. Estou intimamente abalado. Olho para o universo, para mim mesmo e para os 25 thalers. Quanta substância nesses 3 enunciados. Seu ponto de vista é a finitude, é a infinitude. Soam como a música dos anjos. Lembram o juízo final. E o fisco, uma vez que foi Margarida, a cozinheira, que Escorpião, estimulado pelas histórias do amigo Félix, arrebatado pela melodia inflamada e subjugado pelos sentimentos juvenis do companheiro, estreitou-o ao coração, supondo que fosse uma fada, a cozinheira,
Margarida, ele estava supondo que ele achou que fosse uma fada, estava meio apaixonado por ela. Presumo, então, que as fadas tenham barba, pois Madalena Margarida, não a Madalena arrependida, qual o honrado guerreiro portava barba e bigode, e tenros fios encaracolavam-se em seu formoso queixo, que, feito um rochedo no mar solitário, de longe contemplado pelos homens, sobressaía na chata panela do rosto, orgulhoso e consciente de sua grandeza, ele está falando do pelo, para romper os ares, comover os deuses e emocionar os homens. Bom, continua nessa toada, ele está basicamente caçoando aqui da aparência da Margarida, né, e dos hábitos dela. A gente tem, além aqui desse aspecto, obviamente, problemático aqui, um aspecto meio classista, isso que é interessante. Ela é uma cozinheira, e é meio irônico que seja o Marx que vai fazer esse tipo de piada. Obviamente uma piada de alguém de cima, alguém que se vê um pouco superior em termos de que ele conhece mais, ele é intelectual, sei lá o quê, e ele está falando de uma simples cozinheira, que tem aspectos que parecem meio de prostituta, é uma pessoa simples e é uma mulher. Então tem esses dois aspectos meio problemáticos aqui. Enfim, infelizmente são piadas que até hoje a gente provavelmente ainda ouviria, né? Então é até difícil falar que é do tempo. Não sei se é uma questão do tempo do Marx, porque infelizmente acho que a gente ouviria esse tipo de coisa dependendo do lugar até hoje, né? Mas enfim, não deixa de ser problemático. Mas para a gente significa onde o Marx estava inserido nesse momento, né? Era um jovem estudante de 19 anos, no meio de um monte de outros jovens estudantes da mesma idade, e parece que era isso que era engraçado para eles na época. Bom, uma outra coisa interessante aqui, logo no começo, é a referência a outros capítulos. Isso é muito típico do Tristram Shandy e também do Brás Cubas, ficar se referindo o tempo todo a coisas que aconteceram em outros capítulos, ou que vão acontecer ainda, ou o Brás Cubas fala às vezes, né? Eu não vou escrever esse capítulo, deixa pra lá, gente, pula pro próximo. É isso o capítulo. Então esse tipo de brincadeira de metalinguagem é bastante típica desse romance satírico também. E aqui também deu para ver a mistura de registros, né? Ele falando de coisas super sublimes e coisas super profanas, super mundanas. Bom, aí continua alguns capítulos assim, ele continua tirando o sarro da Margarida, usando referências bíblicas, referências clássicas, gregas, romanas, literárias, então sempre batendo de cima para baixo, né? Então, esse é um dos momentos. Vamos pular agora para o capítulo 21. Um outro tipo de capítulo que tem aqui esse é um capítulo que eu chamo de humor disparate. Tipo assim, é um capítulo piada, é falar besteira. É o capítulo sobre a filologia, reflexões filológicas. O que ele faz? Qual que é o mecanismo aqui? Ele pega uma ciência, a filologia nesse caso, e transforma em absurdo, completo absurdo. Em específico, ele vai pegar a etimologia, né, que é explicar a origem das palavras, e ele vai tomar caminhos absolutamente impossíveis. Então ele está tentando explicar qual que é a origem da palavra Merten, que é o pai, o nome do pai do escorpião, é um nome próprio. Aí, uma das partes é essa aqui. O que acabamos de dizer funda uma nova hipótese. Em parte, porque foram alfaiate. O Merten é alfaiate de profissão. Em parte, porque seu filho se chamava Escorpião. Parece muito provável que o seu nome derive de Mars, Marte, o deus da guerra. Genitivo, Martes, acusativo grego, Marte, Mertin, Merten. Pois o ofício do deus da guerra é o corte, visto que ele corta braços e pernas e destroça a felicidade na terra. Vejam bem, o nome do cara, o cara é alfaiate, de profissão. Logo, ele está ligado ao deus Marte da guerra, porque o deus Marte da guerra trabalha com corte de pernas e braços. É completamente absurdo o que ele está fazendo aqui. Além disso, o escorpião é um animal venenoso, que mata com um olhar. Sua picada é fatal, seu olhar fulminante. É uma graciosa alegoria da guerra, cujo olhar mata e cujo resultado são cicatrizes que sangram internamente e jamais se fecham. Então, isso aqui é só um exemplo curto para mostrar esse tipo de capítulo que ele faz algumas vezes, que é pegar uma filosofia, pegar uma ciência específica e inverter completamente, transformar num completo disparate, numa grande piada. Em si, parece uma sacada interessante, parece que ele descobriu uma piada, digamos assim, boa aqui, só que ele exagera um pouco. Esse é um dos capítulos mais longos, eu peguei aqui um trecho muito pequeno. Ele vai fazendo esse tipo de absurdo várias vezes, por várias e várias linhas. Em algum momento, a gente, enquanto leitor, fica meio assim, já deu, a gente já entendeu, já foi engraçado, mas já deu. Então, eu tenho a impressão que ele exagerou um pouco. Ele descobriu que ele achou uma piada boa e ele começa a fazer ela por muito tempo.
Mas, enfim, esse daqui, obviamente, é muito menos problemático do que o que a gente viu anteriormente, né? E pode ser um pouco mais engraçado. Depois ele vai mudar de assunto, isso ele faz várias vezes, né? Isso é típico desses romances, tanto do Tristram Shandy, Brás Cubas e Marx. Ele muda várias vezes de assunto, vai falar de Ovídio. Um outro ponto também interessante e também semelhante ao anterior, que é caçoar com coisas, digamos assim, culturais sérias. Aqui ele vai brincar com a inquietude fáustica. Ele vai fazer uma espécie de falsa inquietude fáustica. Nessa imagem aqui do Fausto, a gente tem o Fausto, né, o chamado Doutor Fausto. Ele tentou conhecer tudo que o ser humano pode conhecer. Então, sempre nas imagens tem uma mesinha, assim, com aparelhos científicos da época, luz, tem uma luz muito forte, representando realmente o iluminismo, a ciência, a crítica, a racionalidade, livros. Só que ele bate num teto. Ele descobre em algum momento que ele não consegue conhecer tudo. Ele tem coisas que ele não consegue conhecer. E é aí que aparece o Mefistófeles. É aí que aparece o demônio e oferece para ele um pacto. Fala, realmente, tem coisas que só eu posso te mostrar. Tem coisas que são sobrenaturais. Então, a inquietude fáustica, o que significa inquietude fáustica? É essa vontade de conhecer tudo, é a vontade de conhecer mais do que o ser humano pode conhecer. Aqui, a gente tem uma espécie de inquietude fáustica em forma de paródia, em forma de piada. Deixa eu ler. Tenho vertigens. Se um Mefistófeles aparecesse, eu seria um Fausto, pois, evidentemente, todos somos um Fausto, visto não sabermos qual lado é o direito e qual o esquerdo. Olha só, ele está reduzindo a dúvida do Fausto, que quer conhecer tudo, ele está reduzindo essa dúvida, o fato de que a gente não sabe onde é direita e onde é esquerda. Porque, claro, direita e esquerda são relacionais, são deíticos, depende de quem está vendo. A pessoa que está na minha frente, direita e esquerda é o contrário para essa pessoa. Então, ele está reduzindo muito a questão fáustica a essa dúvida meio... Tudo bem, os filósofos vão conseguir fazer muita coisa com isso, mas é uma coisa meio boba aqui. Nossa vida, portanto, é um circo. Corremos em círculo, procurando pelos lados, até cairmos na areia e o gladiador, a vida, nos abater. Precisamos de um novo salvador, pois, excruciante pensamento, roubas-me o sono, roubas-me a saúde, matas-me. Não somos capazes de discriminar entre o lado esquerdo e o direito. Não sabemos onde ficam. Pode ser que Marx esteja caçoando de alguma filosofia relativista, subjetivista, alguma coisa assim. Pode ser. Eu acho que nesse contexto é pouco provável. Eu acho que ele está procurando fazer uma caricatura de alguma ciência que é meio procurar pelo em ovo, procurar problema onde não tem. E ele está tentando fazer uma piada com isso. Uma questão que é interessante aqui é que se a gente se perguntar o que o Marx está querendo criticar no fim das contas, tanto nessa passagem como na filologia. Ele está criticando a filologia enquanto ciência? Parece pouco provável, porque o que ele vai criticar na filologia? Não faz muito sentido. Ou aqui, ele está tirando um sarro do Fausto, do Goethe? Muito pouco provável. Ele está... O que exatamente que o Marx está criticando? Às vezes parece, nesse romance, que o Marx está fazendo a piada pela piada, e que ela não tem um fundo crítico. O Marx não está tentando caçoar de uma filosofia, ele não está tentando tirar o fundo de algum pensamento. Ele está fazendo a piada pela piada. Isso não é só a minha interpretação, o próprio Marx vai falar isso. Naquela carta que eu mencionei para o pai, ele vai falar assim, eu estava escrevendo coisas da Lua, coisas que não tinham materialidade, ele escreve algo do tipo, assim, e que ele escreve que era tudo vazio, era forma pela forma. E eu acho que esse tipo de piada é um pouco isso. Ele não está caçoando de ninguém aqui, ele está fazendo uma piada pela própria piada. Vamos lembrar, quando o Brás Cubas caçoa do darwinismo, do positivismo europeu, tem um fundo, tem uma crítica clara ali. Ele está tentando tirar o fundo de uma filosofia específica, né? Bom, vamos ver mais um exemplo. Esse aqui... Deixa eu ver quantos exemplos eu ainda tenho. Depois já é o final. Tá bom, então vamos ver esse aqui ainda. Se vocês estiverem cansados demais, me avisem. Esse é um capítulo um pouco mais interessante. Ele é meio estranho porque começa... Tudo é absurdo, né, nesse romance. Do nada, entra um cara na casa do narrador, alguém abre a porta, o cara entra, assim, do nada. E aí o cara começa a conversar com ele, e aqui o Marx vai descrever esse cara, né? Vamos lá. Nele, tudo indicava elevação e profundidade, mas o formato de seu rosto parecia trair um arquivista, pois as bochechas eram cavadas como tigelas lisas e profundas, protegidas da chuva por ossos tão grandes e protuberantes que aí se podiam depositar papéis e decretos governamentais. Resumindo,
disso tudo depreendemos que ele seria o Deus do amor em pessoa, caso não se assemelhasse a si mesmo. Ou seja, ele seria bonito se ele não fosse feio. Que seu nome seria gracioso como o amor, caso não lembrasse bem mais um cipreste, né? Uma árvore comum qualquer, um mato qualquer. E aí depois, mais pra frente, vem uma passagem onde esse próprio cara fala. E aqui na fala dele, eu não sei se você está conseguindo ler, mas é interessante ver a grafia de algumas palavras. Ele retrucou dizendo possuir uma forte ossatura, uma sombra tão boa, ou até melhor, que a de outras pessoas, pois lançava mais sombra do que a luz, etc, etc. Então, aqui tem uma brincadeira um pouco gráfica, onde o Marx vai adicionar R's e S's a mais para imitar como ele fala. É interessante, ok, mas, de novo, em comparação com o que eu mostrei para vocês aqui do Tristram Shandy, que são muito mais, digamos assim, revolucionárias em termos de experimento formal, é ok, assim, mas na hora que você lê esse capítulo, ele parece um pouco mais interessante. O final também, o que esse cara está falando é muito absurdo. No final ele vai comparar o direito de primogenitura com um tanque de lavar, umas coisas completamente absurdas, né? Então tem esse aspecto de falta de sentido no romance, muitas vezes. O que eu queria mencionar aqui... essa parte inicial. Aqui a gente tem um pouco aquele veio satírico do Marx, aquele jeito de descrever pessoas. Você vê, ele está descrevendo a aparência do cara, mas ele fala que o cara parece um arquivista e que a profundidade da bochecha dele é tão grande que cabem decretos governamentais. Parece muito as piadas que estão povoando o resto da obra do Marx inteira. As notas de rodapé do Capital tão cheias desse tipo de sarcasmo em relação aos economistas da época, e isso vai continuar durante muito tempo. Esse jeito de caçoada das pessoas. Aqui ele mistura a aparência com o jeito de ser, mas então aqui a gente tem claramente esse veio que a gente já tinha visto como, né, a capacidade dele de escrever versos satíricos se repetindo aqui. Bom, agora eu vou pular essa próxima parte, que seria dos filosofismos. Então o Marx várias vezes pega uma filosofia e faz uma brincadeira com elas, mas eu vou pular porque senão fica muito texto, e passar para o final. Os capítulos finais, que é onde aparece o cachorrinho, o Bonifácio, né? O Bonifácio é um cachorrinho que, na hora é o cachorro do Merten, e o Merten acredita que o cachorro é realmente o São Bonifácio, porque parece que o São Bonifácio disse em algum momento que ele era como um cão, não vi direito, mas parece que tem uma espécie de metáfora, e esse Merten fala, eu acredito que o meu cachorro de fato é o São Bonifácio. Não sei se eu estou falando demais em Machado de Assis, mas talvez vocês se lembrem aqui do Quincas Borba, o cão filósofo, que a gente não sabe se ele é cão ou se ele é filósofo, então parece que é um tipo de piada, ou enfim, de configuração literária, cara também ao nosso Machado de Assis, essa coisa do cachorro que tem um significado maior, né? E também veio o satírico, né? Bom, aqui eu acho... Bom, talvez é melhor ler primeiro e depois comentar. Vamos lá. O contexto é um jantar e o cachorro ele tem uma cadeira própria no jantar. Ele senta numa cadeira própria e ele desapareceu. Eu tenho que contar isso antes. Ele desapareceu na hora do jantar, não encontraram ele. Aí tem um quiprocó, a luz se apaga, a luz se acende. Eles encontram o cachorro no canto, meio quase morto já, sangrando, sofrendo no canto. E aí o Merten fala para as pessoas: vai buscar um médico, sei lá o quê. E aí vem essa parte aqui. Eu acho que é o final, inclusive, não tenho certeza. Eu acho que é a parte final do texto. É o Merten, né, o dono do cachorro falando. Pobre Bonifácio, mas e se nesse ínterim eu mesmo ministrasse o tratamento, né, entre a espera das pessoas virem para ajudar? Afinal, estás ardendo em febre, o sangue jorra de tua boca, não queres comer. Vejo um violento esforço a se processar em teu ventre. Compreendo-te, Bonifácio, compreendo-te. E Margarida entrou trazendo água morna e vinagre. Margarida, há quantos dias Bonifácio não evacua? Não te ordenei que lhe fizesse ao menos uma lavagem semanal? Vejo que doravante serei obrigado a assumir pessoalmente os encargos importantes da casa. Traga óleo, sal, farelo, mel e uma seringa para o enema. Pobre Bonifácio, teus santos pensamentos e reflexões constipam-te, uma vez que não podes exprimi-los pela boca ou pela pena. Ó tu, admirável vítima da profundidade das ideias. Ó tu, pia constipação. Eu acho que o Marx provavelmente via essa cena como o ápice
pelo menos nesse começo de romance, a parte mais engraçada. Esse tipo de quiprocó, de uma cena de jantar, onde todo mundo corre, apaga, é bastante típica do teatro, principalmente, francês do século XVIII, XVII, XVIII. O Marx está bebendo dessa tradição aqui, de fazer todo mundo correr para todo lado. Geralmente é uma cena engraçada. Até hoje, no humor, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Uma coisa quase meio Zorra Total, uma bagunça de todo mundo correndo. A piada aqui, eu não sei. Tem gente que acha gosto, né, graça é uma coisa meio subjetiva, mas a piada aqui é o quê? Ele acha que o cachorro é o santo. Só que esse santo, ele tá constipado, ele tá entupido, porque as ideias dele não conseguem se exprimir. Ele não consegue escrever, ele é um cachorro, e ele também não consegue falar. Então, as ideias começaram a se entupir no intestino, e o cachorro não consegue fazer o número 2 há sei lá quanto tempo. Ele tem que ser auxiliado para isso. Essa é basicamente a piada, de que as ideias divinas, as ideias santas do Bonifácio estão entupindo as tripas dele aqui. Bom, o Marx apelou um pouco, né? Porque para fazer piada com fezes, com flatulências, é uma coisa meio baixa, talvez. Mas talvez seja um ponto alto do romance esse momento aqui. Eu não sei, hoje talvez a gente ache meio pesado. Ele faz o cachorro vomitar sangue. Eu não sei, talvez a gente tenha uma consciência muito pet friendly hoje em dia para achar graça, talvez, nessa. O cachorro está quase morrendo, né? A gente talvez tem mais dó do cachorro do que acharia graça. Mas enfim, esse é o fim. Esse é o fim do romance. Como vocês conseguiram ver, tem uma mistura muito grande de tipos de piadas diferentes. O Marx tem um veio humorista muito claro, que vai se afinar, vai ficar um pouco melhor com a passagem do tempo. A pena dele vai ficando mais precisa, ele consegue achar melhor. Aqui ele ainda dá umas exageradas em lados errados, mas é isso, ele está tentando, ele está experimentando, está aprendendo. Como conclusão aqui, né? Nesse texto, dá para perceber que o Marx está tentando gastar tudo que ele conhece. Ele está tentando colocar todas as referências, tudo que ele já leu, ele está tentando colocar ali. Ele é dessa criação de filosofismos. Existem cartas nessa época que ele conta para o pai dele o que ele estava lendo, exatamente o que ele estava estudando. Se a gente pega essa carta e vê o que ele coloca aqui, é a mesma coisa. Ele estava lendo Ovídio, né, os poemas tristes, as Tristia do Ovídio. Ele menciona isso aqui, exatamente. Parece, inclusive, que é um pedaço de texto de algum resumo dele. Eu acho que ele deve reciclar pedaços de texto e colocar aqui. Então, eu tenho a impressão que o Marx estava querendo performar alguma coisa também com esse romance. Se ele chegasse a terminar e publicasse, ele ia tentar performar uma espécie de intelectual que conhece tudo, que conhece tanta coisa que ele sabe satirizar de tudo. Eu tenho a impressão que era um pouco essa ideia que o Marx estava tentando passar. Só que como ele era um cara de 18 para 19 anos e que não conhecia tudo, a coisa fica um pouco bamba, né? Porque, de fato, ele está caçoando de coisas que ele nem conhece direito. Hegel aparece aqui. Ele nem tinha lido Hegel direito ainda nessa época. Então, ele está provavelmente reproduzindo alguma coisa que ele ouviu. Então, tem que ler sempre com bastante cuidado essas coisas. Mas o veio jocoso, satírico dele está muito claro aqui no estilo, né? Bom, antes que vocês durmam, vamos passar para o fim, que é por que o Marx desistiu da carreira literária. Não dá para falar que porque ele achou que era tudo ruim demais e desistiu. Isso não é um motivo, ele podia ter recomeçado e tudo mais, né? Vamos pensar algumas coisas. O Marx passou, de fato, por uma crise pessoal no fim de, no meados de 37, igual eu falei, e ele mesmo vai falar que ele viu o mundo dele cair. Ele viu o mundo dele ruir. Isso foi depois, né? Esses textos são do começo de 37, em meados de 37 ele passa por essa crise intelectual. Talvez seja interessante ver que tipo de crise intelectual é essa. O que causou essa crise intelectual? Essa é a carta famosa que está aqui na biografia, que vale a pena ler, do dia 10 de novembro de 37 para o pai dele. Ele vai resumir tudo que ele fez no último ano. Ele ficou muito tempo sem enviar a carta para o pai, ele vai resumindo. Essa aqui já é um momento mais avançado da carta. No fim do semestre, ele provavelmente está falando do semestre de inverno de 36, então comecinho de 37, provavelmente. No fim do semestre, procurei novamente as danças das musas e a música dos sátiros. Mesmo naquele último caderno que lhes enviei, o idealismo se mostrava o tempo todo presente, no humor forçado, Escorpião e Félix, em um drama fantástico mal sucedido, até chegar à sua completude, tornando-se pura arte formal, quase sempre sem um objeto inspirador, sem uma concatenação dinâmica de ideias. O Marx está destruindo, está abandonando tudo que a gente leu até agora. Ele falou, isso aqui era tudo vazio, não tinha inspiração naquilo ali, era uma coisa formal, basicamente. Ele chama de humor forçado. De fato, é um pouco forçado algumas coisas. Ele fala de drama fantástico mal sucedido.
que ele está querendo dizer bem com isso? Mal sucedido? Porque, enfim, ele desistiu de tudo que ele tinha feito até então, inclusive dos poemas. Tem coisa que ele está falando aqui que ele se refere aos poemas. Ele continua. Ocupado com todas essas atividades no primeiro semestre, passei muitas noites em claro. Enfrentei vários conflitos, tive de suportar diversos estímulos internos e externos. Ainda assim, no fim, não saí tão enriquecido quanto esperava. Tendo negligenciado a natureza, a arte, o mundo, tendo rejeitado amigos. Meu corpo parece ter reagido a tudo isso. Um médico me aconselhou a ir para o campo, e assim, atravessando a longa cidade, fui parar do lado de fora dos portões, em Stralau. Eu não imaginava que lá meu corpo magricela e anêmico se tornaria forte e robusto. Então, ele está descrevendo aqui essa crise que ele teve, que virou uma crise de nervos, e que o médico mandou ele ir para o campo. É aqui, é nesse campo, nessa tal de Stralau, que hoje em dia é parte de Berlim, mas antigamente era fora dos muros de Berlim, que ele vai conhecer alguns jovens hegelianos. É aqui que começa a virada, é aqui que o Marx vai levar na mala dele Hegel. E vai ler, eu acho que inclusive é o que vai entrar aqui. Uma cortina havia caído. Tudo o que me era mais sagrado foi despedaçado, e novos deuses tinham de ser encontrados. A partir do idealismo, comparado e nutrido com ideias kantianas e fichtianas, diga-se de passagem, resolvi procurar a ideia no próprio real. Antes, os deuses moravam acima da terra. Agora, tornaram-se o centro dela. Eu já havia lido fragmentos da filosofia hegeliana, cuja grotesca melodia pétrea não me agradava. Quis mergulhar novamente nesse mar, mas dessa vez com um propósito específico: encontrar a natureza do espírito de modo tão essencial, concreto e preciso quanto a natureza física. Não mais como um exercício de esgrima, mas sim segurando a pérola pura sob a luz do sol. Bom, dá para ver que o jeito de se exprimir meio exagerado do Marx não era só na literatura. Ele está mandando uma carta para o pai dele, né? Ele não precisava usar esse estilo, mas ele era meio exagerado aqui também, né? Bom, o que ele está narrando aqui é a passagem dele para o hegelianismo. O que é uma das interpretações de o que aconteceu, por que o Marx teve essa crise intelectual que se espalhou por um burnout, mas porque ele estava fazendo coisa demais, mas foi a descoberta ou a entrada do Marx no hegelianismo. Provavelmente, eu estou seguindo aqui o Michael Heinrich, daqui da biografia, a crítica do Hegel ao romantismo atingiu o Marx, porque o Marx aqui era basicamente um romântico, em termos literários, em termos ideais. É claro, ele é um jovem, não dá para dizer que ele era um pouco de tudo, né? Lia o que estava vindo, mas ele tinha uma forte influência do romantismo. E, claro, o Hegel tem um fundo romântico também, ele vem dessa filosofia romântica alemã, mas ele é outra coisa, ele é muito mais sistemático. O Hegel, por exemplo, não gosta muito do subjetivismo meio excessivo dos românticos. O Hegel é o cara da racionalidade universal, do sistema do todo, é o cara do todo. Não do subjetivismo pequeno. A ideia da contemplação romântica também não era muito. O Hegel não gostava muito disso. Então, eu acho, seguindo o Heinrich, que de fato a crítica do Hegel ao romantismo atingiu o Marx de um jeito tão profundo que ele falou: isso aqui que eu estou fazendo é uma grande porcaria. Ele adota o hegelianismo e por isso ele tem que abandonar tudo que ele fez até então. Essa é uma interpretação. Agora, o porquê que o Marx não continuou escrevendo, ele podia falar: bom, vou agora fazer um romance hegeliano, enfim, não sei o que isso seria, mas vou continuar minha carreira literária fazendo outras coisas. Vamos com uma outra base filosófica, continuar escrevendo. Ele não fez isso. A resposta disso provavelmente foi para o túmulo junto com ele, a gente nunca vai saber. Mas ele começa aqui a claramente descambar para o lado da filosofia. Então, a entrada para o Marx para a filosofia de vez, que ele vai trocar de curso, vai estudar de fato filosofia, e para o hegelianismo, marca o fim do jovem Marx. E começa o só jovem Marx, que a gente vai tratar melhor nas próximas semanas e meses com os outros textos. Mas então eu termino aqui, eu deixo o Marx com vocês agora, a partir desse momento do muito jovem Marx. Eu espero que não tenha ficado muito, muito confuso, muito longo, mas é isso. Aqui as duas referências curtas. É isso, obrigado. Se tiverem perguntas. Excepcional, Cláudio. Obrigado. Muito obrigado aí pela brilhantíssima exposição. Assim, é um Marx completamente estranho, né, para a maioria das pessoas que aqui estão. E, enfim, eu anotando um monte de coisa, mas eu vou abrir espaço aqui para
do povo, né? Acho que a Kate já levantou a mão. Kate, por favor. Bem, boa noite, Cláudio. Obrigada noite. por trazer um Marx bem jocoso, né? Como você usa o termo, um Marx bem diferente e de uma seriedade cômica, né? E de um riso onde a gente vem, como aquele personagem antigo do Jô Soares, a gente vem rido de casa, né? Baseado nas questões sociais da época. E é sobre isso que eu queria perguntar. Até fiquei pensando se a minha pergunta seria muito fora assim, mas eu acho que você vai me ajudar a pensar, né? Quando você traz que o romantismo da época era um romantismo de estrutura trágica, né? Então, se a gente pensar que esse romantismo trágico, existencial, desesperado, né? Um romantismo onde se vê o mundo profundamente corrompido, perdido, né? Onde esse romântico, mesmo sabendo que vai fracassar, que vai morrer ou vai perder, ele segue lutando com uma dignidade meio sombria, assim, né? Se a gente pensar isso, essa coerência trágica de um mundo que não se basta, né? Onde a vida é um tipo de queda, é inevitável escancarar a dor, assim, a revolta. Você acha que pensar esse, como pronuncia, Olanin, é isso? Olanem, eu também não sei como pronunciar, mas... É um tipo de alegoria ou analogia a uma consciência de classe? Eu pensar isso? E a gente pode se antecipar pensando que essa escrita jovial dele é um reflexo, uma projeção, né, de uma alienação, uma crítica ao sentido da vida, das condições materiais de opressão. A gente pode pensar nisso como um reflexo do que se projetaria como algo teórico, de conceito mesmo lá no futuro? Vamos lá. Eu acho que isso deve ser uma das... É interessante que você tenha feito essas associações. Eu acho que elas são difíceis de não fazer, né? Porque a gente primeiro conhece o velho Marx. Eu imagino que a maioria, bom, não necessariamente, mas muita gente começa pelos escritos do velho Marx e aí vai indo para outros e até chegar nesse, que é um dos últimos. Muita gente que está lendo, muita gente aqui deve ler Marx há algumas décadas e nunca tinha lido, e nunca leu esses textos, então são uma certa novidade. Então é meio difícil não projetar, entre aspas, essas coisas que a gente já sabe sobre o Marx ali. Eu tendo a achar que a resposta para as duas perguntas que você fez é não. Eu tento a separar esse Marx dos próximos Marx, assim, a questão da classe, tudo bem, o Marx cresce numa região muito, muito desigual, então ele provavelmente já tinha ali uma consciência sobre as desigualdades do mundo e tudo mais, mas ele ainda não tinha o senso crítico e de consciência de classe que ele vai criar depois. Tem gente que afirma que isso vai acontecer quando ele está trabalhando na Gazeta Renana, alguns anos depois, e vai acontecer, ele vai ter que cobrir a questão do furto das madeiras, que vocês vão ver em alguns meses ou semanas. Tem gente que acha que ali começa, o Engels fala isso, ali começa o Marx da luta de classe, ele descobriu ali essa questão. Eu acho que aqui a gente ainda não pode falar nisso, ainda... A gente, talvez, enquanto críticos ou leitores, a gente pode ver isso como uma imagem e usar como uma imagem, mas não dá para dizer que já estava ali, nem como semente ainda, não estava assim. Eu acho que o Marx era um estudante muito mediano. O Marx não era excepcional, assim, ainda, nesse momento ainda. Isso talvez vai acontecer em alguns anos. Talvez a professora Ana vai conseguir dizer pra gente se a doutorado dele é excepcional ou não. Eu também não tenho certeza disso, mas ainda a gente tem um Marx que é um estudante como outro qualquer. Então eu tenho a impressão que essas coisas que o Marx fez de brilhantes depois ainda não estão aqui, em nenhuma forma. A mesma coisa, a possível crítica à alienação, se tiver...
seria uma espécie de espírito do tempo, seria uma espécie de continuação de filosofias francesas do século XVIII, que também criticavam a alienação, sei lá, uma continuação de um Rousseau, seria nesse sentido, não enquanto algo novo já, propriamente do Marx. Isso eu acho que não. Uhum. Mas obrigado pela questão. Perfeito, obrigado, Pete. Abrindo a fila, acho que temos o Marcos, a professora Ana e o Eliel. Acho que Marcos. Boa noite, pessoal. Cláudio, na verdade, eu vou fazer um comentário de uma coisa assim um pouco engraçada, ou não, ou um pouco trágica, que eu não sei se você tem conhecimento disso, mas tem um livro aí, propagandista anticomunista, chamado Marx e Satã, que é a grande tese do livro, é criar assim, uma ideia de que o Marx tinha uma organização satanista, coisa e tal, e inclusive muitas das citações são desses escritos, tentando falar que o Marx de alguma forma estava a coisa do Fausto, é lida literalmente, sabe? Inclusive, esse livro, ele foi recepcionado aqui, teve um evento aí para falar dele. Uma dessas figuras de direita é a Ana Campagnolo, que é uma conhecida e vereadora antifeminista e tal. Eu não conheço esse livro, tenho muito interesse agora em ler, inclusive, Marx e Satã. Tem algo nisso. Para começar, o Marx, obviamente, que ele não é religioso, nem antirreligioso, num sentido bobo, né, de ser satanista. Obviamente que não tem nada disso. O Marx partilha, sim, de algumas ideias do que eu chamei aqui de romantismo sombrio, que, de fato, tinha, em alguns momentos, uma simpatia por coisas meio obscuras, assim. Marx não era propriamente um cristão, mas ele também não era um anticristão propriamente, assim. Então, óbvio que esse tipo de coisa, esse tipo de crítica é meio bobinha, exagera, e pega um texto do cara quando ele tinha 18 anos e fala, esse é o Marx. Ele não tinha nada de satânico diretamente. Mas tinha, sim, para colocar o mínimo, uma falta de reverência ao cristianismo. Isso sim, ele não tratava o cristianismo com reverência, como se fosse uma coisa assim. Ele não respeitava muito, de fato. Então, em alguns momentos, ele joga umas piadas até o fim da vida. Ele vai jogar. Tem várias. O Capital tá cheio disso, de umas ironias, assim, sobre passagens bíblicas. Isso ele faz desde sempre. Então, digamos assim, que eu nem acuso muito essas pessoas, enfim, não sei se são evangélicos ou o que são, de acusar o Marx de satanista, porque ele talvez faz por onde, em algum sentido, assim, né, por se aproximar desse momento do romantismo literário, mas claro que é besteira pegar um texto dele com 18 anos e tentar falar que, enfim, mas obrigado pela referência. Interessante saber que já trabalharam com isso. Mas você vê, eu mencionei o nome, que possivelmente é um anagrama. Imagina, ele fazer um anagrama do que seria o nome do Filho de Deus, né, no Antigo Testamento. Isso é coisa típica de que o cristão já tomaria um cuidado. Fala, opa, peraí, esse cara tá brincando com coisa que não... Mas, claro, ele tá criando literatura. Ele tá criando ali uma espécie de figura demoníaca. Isso não quer dizer que ele partilhe de alguma coisa. A mesma coisa o Goethe. O Goethe era inclusive um cristão, né, em partes, assim. E criou o Mefistófeles, enfim. Mas, obrigado pela dica de leitura. A professora Ana, por favor. Assim, bom, eu queria primeiramente, né, ou mais que tudo, eu queria parabenizar mesmo tanto o Fábio quanto o Cláudio, primeiro pela forma, né, como o seminário está sendo organizado, e que leva a uma compreensão, né, da formação do Marx desde o início. Eu acho isso muito importante, exatamente pelo que veio aí na primeira questão que foi colocada, né? A gente tende a projetar no Marx dos seus primeiros momentos, né, esse Marx mais conhecido, esse Marx materialista, que a gente conhece mais, né? Mas eu acho que para a gente compreender esse Marx maduro, a gente precisa exatamente percorrer esse processo de formação, né? E acho que esse momento que o Cláudio trouxe aqui para a gente hoje foi muito rico nesse sentido, porque
deve ser o momento mais obscuro né, em relação a Marx, né? Quer dizer, aquele menos conhecido. E a gente vê ali realmente alguém iniciando a sua formação, alguém sob influências diversas, né? Tanto do campo literário quanto do campo filosófico, né? E terminou num ponto muito interessante, que é exatamente 37, o momento da crise, onde ele se coloca, né, diante de todas as dúvidas que ele acumulou a partir dessas influências, né? Então, é muito interessante, inclusive, esse capítulo final aí do Escorpião e Félix, né, nesse momento final que o Cláudio trouxe, que é exatamente isso, quer dizer, diante de tantas ideias, de tantas influências e tal, se a gente não sabe o que fazer com isso, como digerir, como metabolizar e como colocar isso de uma outra forma, né, expressar isso de uma outra forma, o que causa é uma constipação mesmo, né? Então, acho que ele faz ali uma crítica muito interessante, né? E parte para esse outro momento que o Cláudio está me entregando aqui de bandeja para a gente tratar no nosso próximo encontro, né? Que é esse momento hegeliano de Marx, né? Que a gente vai ver, sobretudo, na sua tese doutoral, né? A gente vai tratar mais à frente. Então, eu acho que essa iniciativa do professor Fábio foi muito interessante, porque é um momento mesmo que a gente vai ter de acompanhar, né, toda essa formação, todas as crises, todas as inflexões, né, na trajetória de Marx. Ele passa por sucessivas rupturas, né, e ele faz essa marcação a cada momento, com o que eu estou rompendo, o que eu estou iniciando, né? Então, acho que tem tudo para ser um seminário muito rico, e o Cláudio está de parabéns aí pela exposição, foi muito interessante, viu? Obrigada aí por participar disso. Obrigado, professor. Eu concordo, acho que a construção, a linha narrativa aqui das apresentações vai ficar interessante, assim, acho que vai ser, cada um vai conseguir passar a tocha para o próximo de um jeito interessante. Muito obrigado, professora. Eu acho que o Eliel havia levantado a mão, Eliel. Isso, obrigado. Eu também corroboro com os colegas que me antecederam, parabenizando Fábio e Cláudio pelo belo trabalho que vocês estão fazendo, principalmente por nos proporcionar fazer parte disso, né? Isso é muito bom. Eu queria voltar à pergunta da Kate e trazer um pouco mais da reflexão em cima do que ela trouxe. E aí eu corroboro também que essa primeira fase de Marx, digamos assim, eu não acho que ele estava já projetando o velho Marx, também não. Mas se a gente partir do princípio de que todo desenvolvimento humano se dá pela nossa percepção da vida a partir das nossas relações sociais, e considerando que na carta que ele escreve ao pai, ele se justifica, né, digamos assim, falando que ele fez a piada pela piada. Eu acho que esse fazer a piada pela piada, a forma como ele escreve a carta para o pai já demonstra que aquilo que ele estava, essas analogias que ele traz na obra, principalmente ali Escorpião e Félix, demonstra já talvez uma visão que ele já estava tendo da sociedade. E eu estou colocando isso para a gente pensar junto mesmo. Mas como ele era tão jovem, né, talvez ele não tivesse essa criticidade ao ponto de ampliar essa discussão. Mas eu fico pensando e lendo Marx na sua obra de vida, que ali a gente já consegue observar o caminho que ele seguiria futuramente, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer eu acho que, de certa forma, essa experiência literária que ele teve antes de mudar essa linha dele, foi a base para que ele pudesse, lá na frente, a partir dessa linha hegeliana, construir os conhecimentos, as percepções que ele teve. Aí eu queria só corroborar com isso mesmo e propor para discussão mesmo, assim, se
se faz um sentido considerar isso, assim, que ele era um jovem que já tinha uma percepção da vida, mas ele não tinha essa criticidade ao ponto de ampliar o assunto, mas ele colocou aquilo expressando em forma de piada. E a partir do momento que ele teve uma formação hegeliana e outras, né, posteriormente, ele voltou para a literatura que ele mesmo criou e olhou, poxa, é uma representação da sociedade, deixa eu aprofundar isso agora com o arcabouço teórico que eu possuo a partir das minhas vivências, né? Queria propor isso para a gente pensar um pouquinho essa construção de Marx. Muito obrigado pelo comentário. Eu acho que você já está... a sua visão, obviamente, vê uma dialética no próprio desenvolvimento do Marx, né? E eu tenho a impressão que o Marx ainda não se desenvolvia muito espiralmente, ele se desenvolvia ainda aos tropeços, assim, aos arrancos, assim. Então, quando você fala que ele volta nos escritos literários para subir, parece que a gente está vendo aquela espiral típica hegeliana, né, que volta mais rico de determinações. Eu tenho a impressão que não. O Marx queimava tudo que ele tinha feito. Ele não queria saber de nada daquilo mais. Assim, acabou. Agora ele fala aqui que caíram deuses e novos deuses têm que ser colocados. Ele fala do próximo momento teórico dele como se fossem novos deuses, ou seja, ele está falando que Hegel vai ser o novo deus dele, praticamente, ele está colocando ali. Então, eu acho que nesse momento ainda o movimento de desenvolvimento, essa dinâmica de desenvolvimento do Marx ainda eu não sei, eu acho que a gente corre o risco de fazer uma espécie de teleologia, de que a coisa vai se desenvolver dessa forma, como se ela não pudesse ter se desenvolvido de outra forma. E eu acho que ela poderia, sim, ter se desenvolvido de muitas outras formas. Por isso que eu quis dizer que o Marx era mediano nessa época. Não é nem pejorativamente. Pelo contrário, o cara virou um dos maiores pensadores do século XIX ou da história, apesar disso. Eu acho que se comparando assim, com os colegas dele, até com os colegas hegelianos ou não, os colegas de escola, ele ainda que é possível ver algum tipo de consciência ali, de crítica à alienação em algum momento, ainda assim isso não são características dele, pessoais. São características que pairavam mais ou menos no ar. Uma coisa que eu não mostrei foi a redação, né? Eu pulei a página da redação da escola do Marx. Tem uma frase na redação da escola dele, 17 anos, que teve parte da leitura que falava, aqui, o Marx fundou o materialismo aqui, com 17 anos, numa frase. Porque a frase falava que nós, eu não sei se vale a pena, se vocês estão com energia para isso. A frase é uma frase curtinha, eu posso ler ela direto aqui. Na redação ele escreve: nem sempre podemos assumir a posição para a qual cremos ter sido vocacionados. Ele fala, né? Então, às vezes a gente acredita que vai ser médico, mas nem sempre a gente pode ser o que a gente acha que a gente quer ser. A gente não pode ser médico. Ele continua. Nossas relações na sociedade já começam, até certo ponto, antes mesmo de estarmos em posição de determiná-las. O Marx, com 17 anos, está falando. Nossas relações sociais estão determinadas antes da gente poder determinar elas. Ou seja, o sujeito é determinado, né? Ele é o sujeito ou sujeitado e ele não necessariamente determina as coisas. Isso aqui foi lido por algumas pessoas como uma espécie de fundação do materialismo, com 17 anos. E aí, se você pega a filosofia francesa do século XVIII, você vai ver isso aos montes, esse tipo de coisa. O nosso meio determina a gente, ponto. Isso ele é o quê? Ele está simplesmente imitando isso. O humanismo, os professores dele falavam isso. Então, aqui... Então, é por isso que eu tenderia a não ler muito nessa sua direção assim. Obviamente que é a base, né? Obviamente, tudo que veio depois está baseado no que está aqui agora. Mas tentar traçar uma linha de desenvolvimento, talvez, não sei, mas talvez seja só uma questão de perspectiva. Como colocar a coisa? Se a gente está colocando de trás para frente ou de frente para trás, mas, enfim, dá para ver, sim, alguns pontos aqui que vão continuar para sempre, que vão basear a obra dele, sim. Obrigado. Obrigado, Léo, pela pergunta. A Vânia, acho que está com a mãozinha levantada, por favor. Boa noite, meu nome é Vânia. Cláudio, prazer. Eu sou uma aluna ouvinte. Bem, enfim, sou da área de saúde e pela apresentação eu senti uma situação assim, um jovem na Idade Média, tendo conhecimentos múltiplos, caindo para viver, como para ele estudar. Pense em você como estudante. Será que ele não se questionou
nessa dicotomia dele em querer conhecimento, quando fala, eu não lembro o nome, principalmente da mulher que você apresentou, que tinha pelos, que tinha barba, tudo, e ele conhecer uma vivência, digamos assim, mundana, e ele começar a se questionar aquilo. E quando o nome desse Deus que você colocou, Filho de Deus, é Olanem. Então, não existe Deus. Deus é onisciente, ele existe por si próprio, pelo Islã. Então, não existe, Deus não tem mão. Então, não existe o filho. Será que não é ele mesmo que ele está se questionando ele? É essa minha imagem daquilo que eu percebi dele quando jovem. Eu agradeço, não vou tomar só a distanciamento da coisa, mas eu percebi por esse aspecto, entendeu, Cláudio? Me questionando. Será que não é ele mesmo que ele se pergunta tudo isso que ele está vivenciando? Deus não existe. Deus, ele existe por si próprio. Ele não tem filho. Eu não sou filha de Deus, você não é. Nem Jesus. Na minha religiosidade, entendeu? Deus não tem mão, ele não fez filhos, ele não se casou. Jesus é um apóstolo, né? Suponho, do meu entendimento, não saindo do contexto. É essa a minha complementação, obrigada. Se puder dar um toque para ver se eu pego o fio. Obrigado pelo comentário. Eu acho até interessante essa perspectiva, porque, de fato, o Deus, Marx acreditava em alguma espécie de divindade de Deus nesse período. Só que era um Deus deísta, era um Deus muito no sentido do que você está colocando, um Deus que era uma espécie de força que está para todo lado, e que é o que ele descreve, é aquilo que toca a última cachoeira, a última folha, mas não é uma pessoa, não é uma pessoa que fica fazendo isso, aquilo. É um Deus dos iluministas um pouco, e do pai do Marx também. Depois o Marx vai virar propriamente ateu, mas nesse período tudo indica que ele acredita ainda nesse tipo de divindade. Teria que reler esse texto com essa perspectiva. Eu não cheguei a pensar nisso, mas faria algum sentido, sim, em levar a sério, digamos assim, né? Eu acho que eu li os textos desde o começo, levando eles pouco a sério, digamos assim. Eu li eles já com uma neutralidade científica demais, assim, eu não me deixei levar pelo texto. Talvez dê para tirar alguma coisa daí, me parece que sim, assim. Mas eu tenho pouco conhecimento teológico, seja de qualquer uma das religiões, e de história da religião, para fazer isso, mas me parece, assim, jogando pelo que você descreveu, né, pela sua experiência de Deus, me parece que estaria junto com o que o Marx defenderia nesse momento. Então, pode ser que isso ajude a ler esse texto de um outro jeito, sim. Obrigada, viu? Mais alguma questão? Não? Obrigado, gente. Uma plateia muito gentil. Muito obrigado. Pessoal, assim, então, vamos encaminhando aqui para o final, né? Agradecer muito ao Cláudio por essa exposição, brilhante exposição de fato, né? E pela gentileza dele, né? De participar conosco nesse encontro, né? Provavelmente lá já deve ser quase meia-noite, né, Cláudio? Então, assim, já deve estar cansado, enfim, a gente agradece muito. Eu gostaria de lembrar que no nosso próximo encontro será dia 30/5, né, com a professora Ana Albinati, que está aqui conosco. O objeto do nosso encontro vai ser a tese de doutoramento do Marx, tá? Que é a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e de Epicuro. A professora Ana foi quem fez a apresentação à edição brasileira. Então, assim, é uma honra também para nós poder contar com a presença dela, tanto aqui como no próximo encontro. Tá? Então, Cláudio, muito obrigado pela participação. Professora Ana, desde já também nós agradecemos por sua presença. Obrigado a todos e todas, né, que aqui estão. Peço a gentileza de vocês divulgarem, né, os nossos encontros aí nas redes, nos contatos, né, para a gente fazer uma massa aqui bem interessante. Então, muito obrigado, um ótimo término de noite e um excelente final de semana para todos e todas. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, gente. Até uma Valeu, próxima. Cláudio. Tchau, tchau. Boa noite.